deixar vocês na condição de entender pelo menos o suficiente para poder orientar uma pessoa leiga e para vocês se virarem dentro do laboratório. Vamos lá, doutor. Mas será possível, doutor João Carlos, se eu quero saber como está a minha tireoide, mas eu só posso fazer um exame, qual é esse exame que eu devo fazer? Sou demais, doutor, o convênio não está ajudando muito. Qual é o exame que ela tem que fazer? Um só. Só um exame. Vamos lá, um só. Quem dá mais? TSH, só. Só Faz só um TSH. TSH e morreu. Morreu. Certo? Mas- Aí o resto é bem-vindo. Ah. Não, o problema é de cada vez. Não vai querer saber toda a informação do universo fazendo só um TSH. Mas, doutor, tá bom. Então, só com o TSH eu não consigo saber tudo. O que mais, então, que eu tenho que fazer? O convênio vai me ajudar, vai liberar? Quais são todos que eu tenho que fazer? Todos? Todos. Então, eu quero tudo agora. Então tá. Então é uma sopa de letrinha. Vamos lá para nossa sopa de letrinha. TSH, FT4, FT3, T4 total, T3 total, TBG, TPO, TPG, DRAB, T3 reverso, tiroglobulina, calcitonina, ultrassom de tireoide com Doppler, uma cintilografia. Pediu tudo, agora faz tudo. Até cintilografia? Obrigada, doutor. Não chegaremos a tanto, eu sopa de letrinhas, então. Sopa de letrinhas. Certo? Então, aí é disso que a gente fala hoje, não? Então, é entender para que servem essas coisas. Não? E por que fariam e por que não fariam. Não? Vamos lá. Mas será Será possível, doutor João Carlos? Eu estou com um nódulo de tireoide e o doutor me pediu uma punção. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Isso me assustou muito. Mas os meus exames de sangue deram normais. Para que ele quer essa punção? Porque ele pegou e ele quer ver o que tem lá dentro? O que é? Das vezes ele é curioso. Né? É, né? Pra que eu faço, doutor? Porque a anatomia é diferente de função. Né? Então, quando você faz uma medida do teu TSH, tu sabe se a tireoide está trabalhando direito ou não. Mas não sabe se ele tem um câncer no meio ou não. Entendendo que o câncer de tireoide, a gente já conversou disso aqui uma outra vez, né? O câncer de tireoide ele tem uma incidência, uma prevalência de mais ou menos 20% da população. Isso significa dizer, como eu falei aquela outra vez, que dentro dessa sala aqui alguém tem. Se não tem, terá. A vantagem de vocês sobre mim é que vocês são mais jovens, talvez não tenham ainda. Ficam ainda de sucesso para vocês. Né? Então, um dia aparece um de vocês lá na minha frente com um tumor de tireoide. Né? Isso é uma avaliação anatômica e vocês não vão saber. Então, o paciente quer um exame e ele só quer saber como funciona, é só o TSH mesmo. Mas se ele quer saber se ele tem um tumor na tireoide, o TSH não vai responder nada. Né? Certo? É uma avaliação anatômica. Então, para que eu faria uma avaliação anatômica da tireoide? Para marcar tamanho da tireoide, por exemplo. Né? Para ver se tem algum indício inflamatório de uma situação que tem uma tireoidite. Né? Para saber se tem nódulos, tem cisto de tireoide. Essa é uma avaliação anatômica. Né? Eu palpo o pescoço, então eu posso fazer uma palpação se eu for um minimalista. Então eu só faço a palpação de não tem nada, tá uma boa viagem, faz bem, né? Vai viver a tua vida. Né? Se eu quiser aprofundar um pouquinho e botar precisão no negócio, aí eu faço um ultrassom. Vocês não vão sair vendo médico pedindo tomografia de tireoide, você não vai fazer, uma ressonância magnética de tireoide. Não, mas é ultrassom mesmo. Simples e funciona. Né? Simples, barato e funciona. Hoje em dia se perdeu a mão com tudo, né? A medicina perdeu a mão, a medicina está entregue à indústria, tanto farmacêutica quanto de laboratório, de diagnóstico, né, de um modo geral, e o diagnóstico de imagem não é diferente. Então o médico não bota mais a mão no paciente. Para que isso? Hoje tem um ultrassom. Então eu não vou palpar, não? Faço um ultrassom. É óbvio que isso não é bom, do ponto de vista da relação médico-paciente também não é bom. Então eu ainda sou meio velho, então eu faço a palpação, mas ainda assim eu peço o ultrassom do lado, porque o grau de precisão que a minha palpação vai ter, não dá para comparar com o tipo de informação que um ultrassom vai me dar. Não? Então eu palpo um nódulo, e daí? Não? Bom, pode ser um nódulo totalmente benigno e bem tranquilo, como pode não ser. Não? Aí o ultrassom me ajuda a delinear melhor isso. Em última análise eu vou fazer uma cintilografia. Hoje não se faz mais cintilografia, isso dá nódulo. Não? Então eu faço um ultrassom do nódulo e, se necessário, fazer uma punção do nódulo. A cintilografia ainda tem espaço para conseguir diferenciar algumas formas de hipertireoidismo. Né? Então, algumas situações duvidosas eu vou lá, mas para estudar nódulo não se faz mais. Então eu faço uma avaliação anatômica da tireoide, que é ao mesmo tempo anatômica funcional com a cintilografia. Depois vocês vão ter a oportunidade de ver aí uma imagem de cintilografia e vai dar para entender. Né? Certo?
É isso. Então, de avaliação anatômica, isso que não é o objetivo aqui, né? Nós viemos conversar de teste de laboratório. Isso aqui não é laboratório. Será possível, doutor? Mas como assim? Doutor, o meu exame de TSH deu bem alto. E bem alto, minha filha? 8,9. Não é alto, doutor. Achei altíssimo. Que isso? Pra mim. Entendi. Mas o meu T3 e o meu T4, eles estão normais. Será que esse exame tá certo? Ou a Laís, cadê a Laizinha? Fez alguma coisa lá dentro do laboratório? Pelo amor de Deus, Não. Laís. Tá certinho esse Controle exame? tá ok, tudo certo. Tudo certo. É você o problema. Assim, primeiro, um TSH de 8,9 não tem que assustar ninguém, não deixa de paranoia. Não. A máquina lê, qual é a sensibilidade analítica do negócio? Bom, lá embaixo, 0,01. Lá em cima, a máquina não vai ler mais que 150, certo? Então você tem essa variação. Está preocupada com 8,9 por quê? Então relaxa, repete esse negócio e vamos ver o que acontece depois. Essa é uma estratégia. Então às vezes eu atendo alguém, recebo um TSH de 8,9, sobretudo se for idoso, vou com essa cabeça, pensar, nem vou me estressar com um negócio desse. Agora, na maior parte das vezes tenho que fazer, vou ter que tratar, mas não justifica muita paranoia. E aí vocês vão ter que entender por que o T3 e o T4 ainda está normal. Então isso vem para frente. Será possível, doutor? De novo? Mas e se ele deu baixa agora, doutor? Ele deu 0,14. Mas o T3 e o T4 continuam normais. Esse exame será que tá certo? Tô com medo, hein, Laís? Tá certo. 0,14? 0,14? Tá No certo. laboratório igual dá pra confiar. Então tá. Já, eu fiz no igual, né, doutor? Ah, ainda bem, né? Doutor, Será possível de mais novo? uma vez, doutor. O exame de TSH deu baixo. E agora o T3 e o T4 também deram baixos. Não, peraí. Aí o que que eu tenho? Aí não tem jeito. O TSH tá baixo, E o T3 e T3 o e T4 T4 também estão baixos. Estão Que baixos. palhaçada é essa, minha Ué, filha? foi o laboratório que fez, doutor. Ah, Quer que eu deve faça estar o quê? Deve estar errado. Não? Será? Vai. Vamos lá, tenta se defender agora isso aqui. Tem defesa? Um TSH baixo. Baixo. E o Um T3 e o T4 baixo também. E você quer dizer que está certo? Ué, eu tenho que acreditar no laboratório que eu fiz, doutor. Sei. E eu tenho que explicar agora. É claro. Tá bom. Eu paguei consulta pra isso, doutor. 600. Tá vendo? Doutor, Será possível outra vez? vamos ver uma bagunça que tá essa minha tireoide. O TSH deu alto, agora deu 20,9. Ah, vai morrer. E o meu T3 e T4 estão muito baixos, estão baixos. Afinal, eu tenho hiper ou hipotiroidismo? Ah, peraí. Ainda não sabe, minha Não filha? sei, doutor. TSH alto e T3 e T4 baixos. É hiper ou hipotiroidismo? Pensa bem. O TSH está alto. Se está alto, é excesso. É hiper. Será, doutor? Não, não está alto. Tá alto, mas é o TSH que tá alto, doutor. Ah, tá. É o TSH. Aí é que tem que entender do negócio. Isso. Tá bom, vamos lá. Como é que a gente explica esse troço? Porque a gente entende alguma coisa de fisiologia. Não? Então, alguma coisa a gente tem que entender de fisiologia para poder dar explicação para tudo isso ali que você me perguntou agora. Naquela bagunça toda que tá acontecendo. Todos os 4 casos bagunçados tem tudo explicação aqui. Ou seja, você sabe como uma coisa funciona, você sabe como uma coisa deixa de funcionar. Não? Ninguém entende de disfunção se não entender da função. Então vamos lá. Bora lá. Bora lá. O que nós temos aqui? Tem que entender então que o sistema não funciona autorregulado, é um mecanismo. Não? Então nós temos aqui a tireoide produzindo T4 e T3. Cadê aquela ponteira mesmo? Não? O T4 e T3 ali. Não? Produzidos pela tireoide. T3 e T4 baixo, hipotireoidismo. Então não há perspectiva de falar, o TSH está alto, é hiper. Não é assim. O que vale é o hormônio feito pela tireoide. Tá, mas o TSH não é da tireoide? Não, o TSH, o buraco é mais em cima. Não? Então o TSH é feito na hipófise. Então a tireoide está ali, o formatinho da borboleta. Essa aqui é a cartilagem do bom lóbulo, pão de Adão. Então aqui, só para marcar a posição, o T3 e o T4 que a tireoide faz. O grosso da do hormônio produzido é T4. T3 é uma proporção menor, mas o T4 transforma em T3, perde um iodo,
T4 vira T3. Isso aqui, na verdade, é o número de moléculas de iodo que tem aqui, né? Então, 4, 3, e aí o T3 vai lá e funciona. Certo? É aí que funciona a parte de baixo do sistema. Só que a quantidade de T3 e T4 que está rolando no sangue chega na hipófise e chega no hipotálamo e dá o sinal. Estamos aqui, está tudo certo. E ele vai produzir uma taxa de TRH, que é o estimulador do hipotálamo, e do TSH da hipófise, na proporção que a gente precisa. E aí o sistema se balanceia. No momento em que o TSH sobe, é porque aqui está produzindo menos. O TSH que tem o objetivo de estimular o hormônio estimulador da tireoide. Então, no momento em que ele sobe, é porque aqui está trabalhando menos. Alguma dúvida a respeito disso? Por favor, se tem, é agora. Porque se não entender isso aqui, a casa caiu e nunca mais vocês conseguem dar uma resposta coerente para o paciente. Certo? Isso aqui é o fundamento do negócio. Aos poucos, vamos lá, a gente vai conseguir entender a chave para fazer diagnóstico. Então, vamos à frente. Hipotireoidismo primário. Primário porque é daqui. Certo? É da tireoide, o erro é tiroidiano. Então vai ter um aumento do TSH para estimular aqui a trabalhar mais. É só isso? Então, no hipotireoidismo primário você tem aumento do TSH e vai ter uma redução da produção do T3 e T4, que não necessariamente ainda vai estar medido no sangue dessa forma. Mas imagina assim, estou produzindo 10% menos do que antes. Todo mundo sabe exatamente quanto produzia ontem, para me dizer que tem 10% menos hoje? O problema é que tem hoje a menos, amanhã também, depois de amanhã também, e aí você acaba tendo uma produção menor. Isso estimula o TSH o suficiente já para dar resposta. Então, no hipotireoidismo primário, a gente pode ter uma situação em que T3 e T4 ainda estão normais nominalmente no sangue, mas a produção total que está sendo feita é menor. Ok? No hipotireoidismo secundário, de novo a história do buraco mais em cima. O problema está aqui, a hipófise não trabalha. Aí eu começo a fazer umas perguntinhas-chave. Uma mulher relativamente jovem, teve filho recente, depois que deu à luz não menstruou mais, ficou anêmica, diz que sangrou muito na hora do parto. Bom, essa aí pode ter síndrome de Shira, uma síndrome antiga que era muito frequente porque os partos eram complicados, hoje em dia é mais raro. Na síndrome de Shira a hipófise para, e aí vem hipotireoidismo junto, entre outros problemas. Mas pode ser um tumor lá na hipófise que está comprimindo, ou o camarada foi operado a hipófise, você não fez as perguntas certas na hora certa, não fez uma anamnese que preste, você só olhou um TSH, e aí olhou o T4 e viu que estava tudo baixo. Então, quando ela está lá preocupada com o TSH baixo, T3 baixo, T4 baixo, é isso aqui. Não é tão raro, não é uma coisa que eu vejo toda hora, mas também não é uma coisa impossível de se achar. Então, assim, você investigar e encontrar algum resultado e orientar o paciente. Então, esse é um erro da hipófise. O TSH pode ser normal baixo ou claramente baixo. Então, às vezes, é um TSH de 0,8. 0,8 é normal. Só que vem um T3 e um T4 completamente lá no pé. Não, isso pode acontecer. Porque, às vezes, essa hipófise faz um TSH anômalo. Ele é inefetivo. E o que vocês esperam se vem um T3 e um T4 lá no pé? Que o TSH vem lá em cima. Não veio? A doença aqui. Certo? Então, esse é o hipotireoidismo secundário. E ele pode ser terciário, quando vem mais de cima ainda. Eu tenho uma paciente assim, ela tem esclerose tuberosa, uma doença neurológica, ela é toda comprometida neurologicamente, e aí o jeito é regular o T3 e o T4 dela baseando no T3 e T4 livre. Não serve para nada. Uma hora está bom, outra está ruim, então não faz diferença aumentar a dose ou não aumentar a dose do remédio da tireoide para ela, porque o TSH não mexe em nada. Ele é totalmente resistente, porque a doença aqui, terciária, é aqui, não tem TRH para estimular o TSH. É completamente imprevisível o que acontece com o TSH dessa menina. Ela tem 20 e poucos anos e está bem tocando só com T3 e T4 livre medindo assim. Então essa é a chave para entender hipotireoidismo. Onde é que está o grosso do problema? Aqui. É raro ter hipotireoidismo secundário e mais raro ainda terciário. Então o que tem que ficar na cabeça? Quando vocês encontram um TSH alto, um T4, um T3 ainda normais ou baixo, vai ser hipotireoidismo. Se vocês pensam assim, não, mas espera aí, esse TSH não subiu, mas T3 e T4 estão tão baixos, esse troço é esquisito. Ninguém tem a obrigação de saber esses detalhes de baixo, que é difícil de entender. Eu passo a cura com colegas médicos. Então só o que vocês têm que perceber é, não está certo esse troço. Então tem T3 e T4 baixo, o TSH não subiu, já pensem que tem alguma coisa no andar de cima. Não precisa se incomodar com isso. Manda para mim, manda para alguém que dê jeito na coisa. Isso aqui é raridade.
raridades cabem aos especialistas. Agora vira o jogo. Então agora vocês querem entender uma tireotoxicose ou um hipertireoidismo primário. A doença está aqui de novo. Se é primário, a fonte é aqui. É aqui que está sendo produzido T3 e T4. Por isso que eu vou chamar de primário. Né? Então é o erro tireoidiano. O que eu espero do TSH? Faz algum sentido. Se aqui está produzindo muito, ainda ter mais estimulador vindo da hipófise? Não. Aí o TSH é zero. Mas zero de zerar mesmo. A máquina não mede. Ela só escreve menor e inferior a 0,01, que é a sensibilidade analítica do TSH. Então, aumenta o T3 e T4, um pouquinho o TSH já dá sinal abaixando. Eu posso ter T3 e T4 normais com o TSH abaixando? A gente viu uma pergunta dessas, não, será possível no para de mesocrinar? Aí é possível, da mesma maneira, o TSH pode dar mais baixo e o T3 e T4 ainda estarem normais. Mas se tiver 20% acima do que era o habitual dele, o TSH já dá sinal. Certo? E aí vocês vão ver um gráfico que mostra bem direitinho isso. Então aqui, aumento do T3 e T4, ou ambos normais, na forma subclínica. Essa forma subclínica é bem comum naquele povo mais velho que tinha bócio, ou que ainda tem bócio, e esse bócio começa a trabalhar sozinho, bem devagarinho. Ele vai começando a aumentar a produção do T3 e do T4, sobretudo T4, e aí esse bócio começa a dar um sinal lá para a hipófise. Não precisa TSH não, eu estou me virando sozinho aqui até passado. E aí o TSH vai baixando. Então primeiro eu vejo a velhinha baixando o TSH e depois eu vejo o T3 e o T4 subindo. Às vezes leva 2 anos, 3 ou 5 num processo desse, porque é mais lento. Agora, sempre tem a turma que tem sorte na vida, e que ganha na Mega Sena, sei lá, joga na loteria, sempre esse pessoal. Se vocês encontrarem um, encaminha para mim, eu atendo de graça. Se vocês encontrarem um, eu atendo de graça o resto da vida, porque eu faço absoluta questão. Porque esse é um tipo de caso que, ao longo de anos de profissão, eu ainda não tenho. Eu não tenho nenhum paciente que apareceu para mim com adenoma de hipófise produtor de TSH. São os azares. Não, ele vai atendendo, as coisas aparecem ou não aparecem. Não é por falta de observação diagnóstica, eu teria percebido. Mas é que é uma raridade tão grande que a gente possa passar 30 anos de vida profissional e não ver. Então esses são os tumores produtores de TSH. A hipófise tem muito disso. Ela pode produzir prolactina, prolactinoma. Isso é comum para burro. Agora, produtor de TSH é uma raridade. Então são 30 anos trabalhando e eu ainda não tive um caso. Por isso que eu digo, eu atendo de graça, se vocês me arranjarem um. Faço questão de acompanhar, de ver evolução, tem coisa que dinheiro não paga. Então, esse ganhou na Mega Sena. Vai ter um TSH normal alto ou um TSH claramente elevado. E aí vai aumentar o T3 e o T4 ou só o T4. Então, esse é o invertido daquele outro. O outro tinha tudo baixo, um hipo central. Esse tem tudo alto, porque o hiper é central. Então, ele tem TSH alto, ele tem T3 alto. Ou melhor, é um negócio bem específico. Ele pode ser normal alto, um TSH de 4 com um FT4 de 3. Espera, por que não baixou? Não baixou porque apareceu um tumor lá no hipófise. Então essa é a forma central do hipertireoidismo, que a gente não consegue saber exatamente também se é só daqui ou quanto que pode haver um estímulo de TRH nessa brincadeira, mas geralmente não tem, então é aqui, adenomas são aqui, dificilmente vai ter um tumor lá de cima que seja produtor de TRH. Então vamos lá, aulinha de reforço para a moçada, chave diagnóstica básica. Tireotoxicose e hipertireoidismo, o TSH está baixo, o T3 e o T4 ou estão normais ou estão altos. Fechou? Sem debate. É isso aqui. Esse é o cotidiano, esse é o dia a dia. Não ficar especulando a hipófise do hipotálamo, são as realidades que não convém vocês ficarem debatendo com um leigo, dentro de uma equipe que não é de endocrinologista. Será possível? Hipotireoidismo. O TSH está alto, o T3 e o T4 estão normais ou estão baixos. Na forma subclínica ainda está normal. Na forma manifesta, o T4 está baixo. Então é isso aqui. Entendeu isso aqui? Meio caminho andado. Então essa resposta tem que estar na bucha. Quem libera exame, eu falei para a moçada ontem lá na turma da manhã de ontem que assistiu a mesma aula. São 5 segundos acordado, certo? Acordado, 5 segundos. Se eu estiver dormindo, em torno de 30. E aí demora um pouco, o cara ainda está meio assim, aí ele olha bem aquilo lá para ver se é liberação de exame de TSH e T4 e a interpretação do resultado 5 segundos. O resto da consulta, que é 1 hora na minha agenda, é bate-papo.
Conversa de ver como é que estão as coisas, conversa da saúde, explicar para entender de onde que veio. Mas se eu demorar mais do que 5 segundos, isso é reflexo, gente. É arco reflexo. TSH está alto, T4 está baixo, está tomando remédio? Esqueceu de tomar? Não? Entendeu? Começa a fazer as perguntas. Aí a consulta começa a estender, demorar, porque eu quero entender por que está dando errado. Não? Mas que eu sei que está errado. É 5 segundos. Certo? É assim que vocês têm que funcionar. TSH subiu, T4 está normal, está baixo, tá, manda lá para o João da levotiroxina, vai tomar pura T4. Assim que funciona. Certo? Aí a gente vai pensar se vai tratar, se não vai tratar, isso é uns 500 que vem da agora para frente. Vamos lá. E a incidência de hipotireoidismo é bem maior que a de... Hipotireoidismo na população nossa aqui, ela dá mais ou menos 15%, 12% dos adultos. E de hiper é menos que 5%. Então não é uma prevalência tão grande. Nossa região ainda é um pouco pior em relação a hiper, porque ainda tem os casos de papão antigo que foram desenvolvendo autonomia com o passar do tempo. Mas doença de Graves não é uma doença tão frequente quanto a tireoidite Hashimoto. Nem compara. Então se eu for pensar qual desses dois aqui que vocês vão encontrar no cotidiano, ainda é o hiper mesmo. No dia a dia da gente. Será possível? Doutor? Será que esse exame de TSH não está tão alto se o T4 está quase normal? Por que ele está tão alto assim e o T4 quase normal? Sabe nada, Vicente. Acho que eu não entendi nada, viu, doutor? Vamos pensar Sabe de nada, novo. Vicente. Vai para frente, ele vai entender. Aí tem que fazer uma segunda observação de fisiologia, né? Tem que entender outra relação, que é essa dali, não? Que é a chamada relação log linear entre T4 e TSH. Então, por qual razão um T4 estaria normal? Se o TSH está alterado, um devia acompanhar o outro, mas não vai acompanhar. Ou pelo menos não no mesmo momento. Se for uma doença que progrida, você vai acabar chegando lá. Então presta atenção nesse gráfico, que não é tão difícil de entender. Aqui é o TSH. 0,01 é o mínimo, que a máquina mede. Aqui é o valor que seria considerado um normal mínimo, 0,3, até você ter um resultado de perto de 5. Bacana. Então essa aqui é a faixa normal de TSH e essa turma aqui é a turma que está com TSH normal. Aqui é gente com TSH alto. E aqui gente com TSH baixo demais. Tá ok? Até aqui tudo certo. Aqui, T4 livre. Então o T4 livre notoriamente baixo, bem razoável e subindo. A nossa máquina, não sei como são de cada laboratório, mas em geral as máquinas que medem T4 vão até 6,0. A leitura que a máquina é capaz de fazer é até 6,0. Eu não lembro a sensibilidade analítica para menos, porque rarissimamente a gente vai ver alguém com TSH de absolutamente zero, ou T4 de absolutamente zero, isso a gente não vê. A gente vê um monte de gente que a máquina não mede TSH, mas que não mediu T4, nenhum. Olha, eu não lembro de nenhum que apareceu menor que qualquer coisa. Geralmente dá baixo, mas não é aquela coisa toda. Então agora vamos pegar essa turma normal. Certo? TSH normal. Se vocês tivessem que fazer um exame, vocês iam pedir qual mesmo? TSH. Então, essa turma aqui que está normal, olha aqui o tamanho do T4. Tem T4 mais baixos, mas não é o grosso da turma. Tem T4 um pouco mais alto, mas também não é o grosso da turma. E aqui está a curva de correlação. Essa reta, na verdade, foi uma reta. Então, essa correlação aqui está feita com esse miolo de gente aqui. Isso aqui é um gráfico de dispersão. Então, tem gente que perde um pouco para cá, um pouco para cá. O que vale é isso aqui. Então, vocês veem que existe uma linearidade, mas que é inversa ao log linear. Então, está aqui. Essa turma tem T4 normal. Olha a turma de T4 alto aqui. Esse daqui tem T4 alto. TSH geralmente baixo. Você não encontra ninguém com o TSH lá em cima. Claro, porque os caras vão ter uma dificuldade monstruosa de arranjar um paciente que tenha um adenoma produtor de TSH para contar um T4 alto e um TSH alto também. Não conseguiu nenhum aqui. Então vocês veem que eles fazem um estudo desses e não conseguem um paciente com esse tipo de amostra. Não vai aparecer. Isso é uma raridade. E aqui estava a outra turma. O que vocês esperam de alguém com um T4 lá embaixo de 0,4? Olha o tamanho do TSH. Não tem ninguém aqui também. O grosso da população que vai estar doente com um T4 tão baixo assim, vai ter um TSH lá em cima. Tem gente com um TSH de 500. Certo? É óbvio que a máquina medindo 150, mas eu estou fazendo um estudo clínico como esse, eu sou obrigado a fazer diluição até encontrar o valor. Então, às vezes, vai rodando ali. Vocês lembram que vocês fizeram uma vez que eu pedi para fazer? Quantas vezes vocês diluíram aquilo? Acho que umas 10 vezes não alcançaram o valor. Vai falar umas 12 até. 12 vezes? Sei lá quando você
vocês diluíram vai ser que desistiram por não gastar dinheiro mais, não dá mais. Né? Então, são as realidades. Né? Lá foi uma grande burrada. Né? Mas a gente quer fazer uns truques, tá bom? Vamos para frente. Né? Então, agora, Mas uma outra. será possível? Doutor, tá bom. O TSH tá alto, o T4 tá baixo, mas e o T3? Por que o T3 ainda tá normal? Então não é hipotireoidismo, porque o T3 ainda tá normal, então não é hipotireoidismo. O T4 tá baixo, mas e o T3? Vai estudar. Será? Será possível, doutor? Mas e se o TSH está um pouco abaixo do normal, o T4 está um pouco acima, mas o T3 está normal ainda, doutor? É o contrário do outro. É o contrário, mas o T3 continua normal, o que eu faço com esse T3? Chora. Senta e chora ou vai estudar. Vamos estudar, então, acho Então, que é melhor. aí é a fisiologia 3 agora. Volta. Então, vamos lá. Tem um balancinho aí entre T4 e T3. Né? Então, vocês lembram lá daquele desenhozinho do sistema, o eixo. Né? O eixo mostrava claramente que o T4 e o T3 estavam saindo da tireoide, mas que tinha um grosso de T3 que era a partir da transformação do T4. Então o T4 perde uma das moléculas de iodo e se transforma em T3. Isso é na periferia, isso não é na tireoide. A tireoide produz um pouco de T3, o resto circula como T4, passa no fígado e a enzima hepática da desiodase arranca um iodo dali e vira o T3. Aí o T3 sai do fígado e vai rodando. E aí vai chegando no coração fazendo seu efeito, nos demais órgãos fazendo efeito. É isso ali. Então o T4 circulante totalmente virado da tireoide. Outro comprimido que a pessoa toma, que é T4. Só que o T3 circulante só 25% é que vem da tireoide. O grosso não. O maior volume do T3 vem da conversão do T4 em tecido periférico, por ação enzimática. E aí é aquela coisa, se eu não tenho sorte na vida, pelo menos eu tenho Deus do meu lado, e aí Deus cuida. E aí uma parte da transformação do T4 e T3 em excesso que me deixaria doente, a enzima segura. Por outro lado, estou produzindo mal esse T4, estou meio devagar. Para não ficar tão devagar assim, a enzima dá aquela empurrada e vai liberando mais T3 para ver se eu continuo funcionando. Porque quem vai me fazer funcionar é o T3. Então mesmo que o meu T4 esteja baixo, e o TSH já esteja alterado, às vezes o T3 não está porque, aquela história, né? Deus cuida dos encalços. Então a expressão dessa enzima ela vai ter várias influências, o efeito de remédios, alguma doença muito grave, uma privação crônica de sono, às vezes um período de estresse intenso contínuo por dias, semanas. E aí a enzima modifica para segurar T3 ou para levar mais T3 para quem precisa. Ok? São adaptações que o corpo faz e que é a demonstração da elegância do sistema. Por isso que a gente ainda continua vivo andando por aí e funciona. Certo? Então é importante vocês entenderem que o T3 para a forma de diagnóstico, ele não ajuda tanto assim. Porque muitas vezes ele vai demorar demais a se alterar, e se eu ficar esperando sentado o T3 se alterar para então tratar da doença, eu perdi muito tempo no que deveria ser feito. Então é TSH. Será possível, doutor? Mas aí, doutor, tem um outro exame chamado T3 reverso, que eu fui no nutrólogo e ele me pediu esse exame. Começou mal, né? Nunca tinha, mas olha que nome bonito, T3 reverso. Começou mal. Achei. Não começou mal porque você foi no nutrólogo. Ah, tá, entendi. Mas para que serve esse exame? Eu achei um nome bem bonito, Ele T3 não pediu reverso. 50 exames diferentes? Agora pergunta para ele o que ele quer. Com esses 50, o que ele quer com o T3 reverso? Eu não tenho que te responder isso. Mas eu achei bonito o T3 reverso. Imagina. Vamos estudar ele, o que ele é? Olha que lindo. Saia justo. Ah, é? Ele é uma grande saia justa. Ah, tá. É porque assim. É bonito, né? É bonito, né? Mas é saia justa. Ah, tá. Porque o T3 reverso não serve para quase nada no cotidiano. Então, quando você está pedindo o T3 reverso para todos os seus pacientes, você já está dando um atestado de uma prática. Tem situações em que ele vai ser útil. Então, está aqui. Eu fiz questão. Vocês não vão dizer que é preconceito meu, preconceito com outros colegas de outra especialidade, ou preconceito seja lá qual for. Isso aqui foi tirado textual e eu fiz questão. Eu tirei, pessoal, podia ter traduzido para vocês, podia ter colocado bonitinho aqui com
com peninhas, com pontinhos, com carinhos. Não, eu simplesmente copiei do UpToDate, Ctrl+C, Ctrl+V. Fiz questão. O UpToDate é um site de atualização, são 800 e tantos dólares por ano para poder ter acesso a qualquer coisa de qualquer especialidade. Então, quando eu estou a fim de estudar o que aconteceu com o meu paciente de 20 e tantos anos que eu já acompanho, que chegou hoje para mim com câncer de próstata, hoje eu vou sentar e vou olhar a classificação de Gleason, porque, vamos lá, francamente, eu sou endocrinologista, eu já não lembro mais como é a classificação de Gleason e o prognóstico que esse cara vai ter, porque deu 7, 3 mais 4, não sei lá, eu vou ser obrigado a sentar e estudar. Então eu tomo 800 dólares por ano e consigo entender o que é a classificação de Gleason atual e digo para ele, fica tranquilo, Zé, vai dar tudo certo. Então eu já sei mais ou menos, eu tive que estudar para mim, então eu já tenho uma noção. Tirei do UpToDate e só trouxe para vocês. Querem introduzir? Está aí, o T3 reverso é um metabólito inativo da tiroxina, que é o T4. Ele é largamente medido por práticos médicos alternativos, clínicos, os nutrólogos que gostam de pedir exame de tudo quanto há, a turma vai pedir isso aqui. Para justificar o uso de terapia com T3 e suplementos que aumentam a conversão de T4. Aí o doutor manda tomar selênio, manda tomar não sei o que, um monte de coisas para melhorar a tireoide. Será possível? Ele é tem uma utilidade extremamente limitada para quem faz a prática médica convencional, vai servir para avaliar condições raras, como uma forma de hipotireoidismo consultivo, mutações específicas de MCT8, SBP3, SBP2, possivelmente distinguir hipotireoidismo central, que vocês viram que é outra raridade, de doenças não tiroidianas em paciente criticamente doente. Então o cara está na UTI, mal, e eles fizeram exame de tireoide, sei lá para quê, e encontraram esse T3 reverso. Então aí, vai lá, não? Então são essas utilidades. Mas vocês vão ver vários pedidos, geralmente de meia dúzia de profissionais, são sempre os mesmos que pedem. Vocês não veem a galera toda pedindo. Então será que só alguns praticam uma medicina tão de ponta assim para identificar isso aqui? Então relaxa com o teu T3 reverso. Nem você é muito bom. Saia justo. E é isso, vocês não têm nem idade para ter visto o desenho do Smurf. Mas o desenho do Smurf, falta muito para fazer Smurf, não? Ele era o sinal para o cara doente tomar sua gororoba. É, que não é água, não. Não, é. E não bebe água. Nem um dia. Uma coisa muito retrógrada essa história de água. Não, melhor nem. Vai, vamos para frente. Eu só quero saber isso. Essa história de ficar pedindo exame direto assim, essa quantidade de exame, então começa. Você tem um tronco difícil de levantar e de carregar. Então você está lá tendo que erguer o tronco. Primeiro descobre e vê para onde é que você quer ir com esse tronco. Depois você levantar o tronco e para depois eu fazer a força. Então o cara não sabe nem o que está fazendo, se é diagnóstico ou acompanhamento. Não tem como responder, né? Você tem que entender se você está atrás de diagnóstico, se você está acompanhando alguém que já está doente. E isso vai dar respostas completamente diferentes a certas perguntas dessa vida. Não? Será possível? Será possível? Doutor, então vamos lá. Mês passado, trouxe minha mãe e o filho para consultar com o senhor. O TSH da mãe estava 7,2. E o senhor não deu remédio nenhum para ela. Nada. Aí da criança, do menino, veio 6,8 e o senhor já tascou-lhe comprimidos. Como assim? 2 pesos, 2 medidas para minha mãe sem remédio, para o meu filho com remédio? Os velhos já estão perto de morrer, deixa eu morrer. Nunca, jamais, nunca. Mas que amor é esse? Tá, também não continuo entendendo. Por quê? Da primeira vez que a minha mãe consultou, o TSH era de 7,2, o senhor não deu remédio para ela. E reafirmo. Com o tempo, o TSH subiu. Aí o senhor foi lá e receitou uma levotiroxina. Ok. Mas agora, o senhor viu que o TSH dela reduziu um pouquinho e o senhor disse que não estava bom e mandou ela aumentar a dose. Mas não tinha que diminuir o TSH? É diagnóstico ou é acompanhamento? O que ela quer com esse TSH? Entendeu? Essa é a diferença. Então, quando eu estou no momento de diagnóstico, eu olho para o TSH de 7,2 uma velhinha e fico impassível. Não estou nem aí. Aí estou dando remédio para ela, ela já está tomando remédio. Ela acorda de manhã às 5 e pouco da manhã para fazer aquele xixi da madrugada e toma um remédio. Ela vai ter que tomar um remédio se for 50, se for 75, se for de 100, não interessa de quanto. Ela vai acordar de madrugada, vai tomar um remédio e vai voltar para a cama e dormir. Ou ela vai acordar e vai cuidar da vida. Para ela não faz a menor diferença qual é a
caixinha que ela abre, qual é a caixinha que ela compra na farmácia, e nem o preço desse troço é diferente. Então, uma coisa é quando eu estou fazendo diagnóstico, outra coisa é quando eu estou acompanhando. É simples assim. Não é a mesma coisa, não é o mesmo critério. Eu não vou ter o mesmo critério de dizer isso é normal ou isso não é. É só isso. Vocês entenderem se o exame serve para acompanhar ou para diagnosticar. E aí tem umas diferenças. O TSH de uma mulher mais idosa ele é maior. Não? Os idosos eles podem estender o valor de normalidade, alguns laboratórios já fazem isso, ou botam na nota, ou botam um valor escrito que até 8 é aceitável. 8. Então o TSH de 7,2 é perfeitamente aceitável para uma avó no momento de diagnóstico. Mas se ela está tomando remédio, para que eu vou deixar o TSH de 6,8? Provavelmente ela não vai ter grande consequência, mas se eu dou o remédio para deixar o hipotiroidismo resolvido, então bem resolvido. Então eu quero o TSH de 3 e vou dar uma dose maior do remédio para ela. Simples assim, porque quando eu diagnostico eu estou num momento e quando eu trato eu estou em outro. Mas o exame que eu uso é o mesmo. O critério de interpretação é que é diferente. Isso é um jeito de lidar. Não? Então o TSH de diagnóstico é diferente do TSH de segmento porque varia conforme a idade, conforme a condição clínica geral. Não é só uma velhinha de 73 anos, é uma velhinha de 73 anos com 3 pontos de safena e que já infartou mês passado. Passa a cabeça, pensa 2 vezes, vê se aumenta a dose, ou se você é um cara corajoso, se você não é também, a coragem do doutor é outra coisa. Não? Então tem isso. Não? A percepção de bem-estar. Mas, dona Cotinha, a senhora está sentindo bem? Doutor, estou tinindo, estou ótimo, TSH de 6,8. Não? Então, quem sabe, deixa quieto, né? Entendeu? Então, é um jogo, é a consulta clínica, é isso, né? Você conversar com a pessoa e ver se precisa, se não precisa, e fazer uma análise de risco, né? Para uma velhinha infartada com 3 pontos de safena. Será que você aumenta a dose? Depende, né? Depende de quanto você vai ter coragem de aumentar, às vezes só bota mais 12,5 ali, não aumenta, não dobra a dose, espera um pouco, vai devagar escalonado, então isso é um jeito de lidar, mas é uma coisa de consultório, segmento me cabe, eu não estou fazendo diagnóstico mais, né? E aí qual é o objetivo também? Né? Então o que eu quero com esse TSH? Eu quero que ele fique muito baixo, porque eu estou protegendo essa pessoa que operou um mês atrás de câncer de tireoide. Olha, isso é um objetivo. Né? Ou eu estou corrigindo o hipotiroidismo de alguém que nem estava sentindo nada. Outro objetivo. Né? Certo? Então o grau de exigência que eu vou colocar nessa história é diferente. Ah, não. Será possível, doutor? É repetitivo esse negócio. Né? É o seguinte, eu não estou com 73 anos. Isso é uma pessoa que está com 73 anos, entendeu? Que foi no médico para fazer modulação hormonal. E viu que o TSH... Modulação hormonal? Lógico, tem que deixar tudo equilibrado. Ou seja, se eu já tenho vocação para charlatão, imagine esse aí. Modulação hormonal. A palavra é bonita, não é? Ah, claro. Modulação. Se não for assim, ninguém vai. Onde é que você ganha dinheiro, minha filha? E o TSH deu 3,6, tomando levotiroxina de 50mg dia. Ele disse que eu tinha que otimizar o tratamento e mandou usar 88 microgramas. E então agora, você pulou de 50 para 88. Por 88. Só que agora eu estou com palpitação, sudorese, agitada. Eu acho que como isso deixa o coração. Mas? Agitada. Será que é o remédio? Vocês têm alguma dúvida? Melhor não ter. É óbvio. Então você está tomando, pula uma dose de 50 direto para 88. Né? É uma velhinha de 73 anos. Né? E o TSH era normal. E o maluco achou que, não, eu quero um normal mais bonito. Eu quero de 1. É verdade. E aí, se ele quer de 1, ele tem que ser delicado. Né? Se ele tivesse aumentado de 50 para 62,5 só para obter um certo efeito placebo, para atrair essa paciente, fazer um social, e aí dizer, dona Cotinha, faça um novo exame daqui a 1 mês e meio ou 2, ou seja, ele deu todo um sistema de amparo, não? Fez um aumento de dose delicado, aí talvez eu ainda pudesse engolir, e pelo menos era a história em latim, primum non nocere, em primeiro lugar não fazer mal, não? Então ele ainda foi delicado e quase não fez mal, mas tratou o que não precisava tratar. Essa história de modulação hormonal, francamente, isso aí precisa você também acreditar, além da modulação hormonal, acreditar no Papai Noel, no Coelho da Páscoa, no Saci Pererê, eu vou colocando Curupira e mais um monte de outras entidades. No Papai Smurf. Não, Papai Smurf é outra coisa, isso aí é ficcional, tá ali, desenhozinho. Então aqui não justificava ele ter feito isso, mas já que fez, podia ter sido mais delicado. E evidentemente ela ficou com uma tireotoxicose induzida por remédio. Quanto vocês esperam que vai dar? Pensava que era só eu falando, né? Quanto vocês esperam que vai dar o TSH dessa vovó?
Se vocês falarem qualquer coisa de 5 para cima, eu atiro. É fuzil, é fuzilamento. Isso aí é pelotão de fuzilamento. Vocês podem chutar outros valores, mas qualquer coisa acima de 5 pelotão de fuzilamento para vocês podem pegar a porta e ir embora. Se nós não entenderam nada, estão dormindo, não prestaram atenção, certo? Mais que 5, é óbvio que não é. Não? Então, quanto? Quanto vocês acham que pode dar o TSH da vovó que passou a tomar uma dose maior do que devia? Às vezes suprime total e dá 0, 0, 1. Às vezes dá bobão, 0,4, 0,2, mas a vovó sente, ela já percebe os sintomas. Por quê? Porque abaixou em relação ao que estava, porque o TSH não abaixa do dia para a noite, então se você fica esperando mais tempo, o troço vai dar mais baixo ainda daqui a alguns meses. O TSH não vai baixar de hoje para amanhã, assim como o sintoma não aparece de hoje para amanhã. E vocês têm que começar a fazer perguntas. Desde quando que a senhora passou a tomar 88? Tem quanto tempo que a senhora está assim? Entendeu? Aí ela diz, não, olha, eu comecei a tomar 88 e me senti mais dinâmica, mas aí eu comecei a passar mal, entendeu? O troço não é de hoje para amanhã, você até pensa, o troço estava dando certo. Não estava dando certo. Ele ia dar o sinal cedo ou tarde que ia dar tilt. Entendeu? Então, e ele vai dar tilt cada vez maior quanto mais o tempo passar em 5. Porque ele não vai abaixar, estacionar e ficar esperando que a gente faça uma intervenção. A gente tem que salvar a criatura. Será possível? De novo? Será possível? Com 33 anos, operado por câncer de tireoide há 6 meses. Há quanto tempo? 6 meses. 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 Tá, e aí? TSH de 3,6, tomando levotiroxina, 150 miligramas dia. Microgramas dia, tá, isso. Também. Então não vai intoxicar. Menos mal, né? É. O cirurgião disse que não estava bom e mandou eu usar 200 microgramas dias. O que você acha? 200? É, Tá. 200. Tá, por que eu iria criticar o cirurgião? Mas já estava 3,6, para que ele aumentou desse tanto? Ele quer que dê 0? 3,6 é normal? Uai, tá bom, então. É normal? Eu tava É gostando. normal? 3,6. Qual é o objetivo? Lembra da pergunta lá? Eu estou usando o TSH de acompanhamento, de seguimento. Eu estou seguindo um homem jovem que teve um câncer de tireoide. Homens têm um prognóstico ainda pior do câncer de tireoide. E ele está lá com TSH de 3,6. O cirurgião só balançou a cabeça. E eu só balancei a cabeça junto com o cirurgião. Está tudo certo. Ele vai ter que aumentar a dosagem mesmo. Se 200 vai dar certo, eu não garanto, não sei. Mas ele é jovem. Ele aguenta. Ele não é uma vovó de 73 anos com 3 pontos da fenda e um infarto ao mês. Ok? Sem medo de ser feliz, aumenta a dose e vê o que acontece. Por quê? Porque nesse caso, o meu objetivo é deixar o TSH perto de 0,1. Então, perto de 0,1 e está 3,6. Certo? Por que 0,1? Lembra lá? Tradução de TSH? Hormônio estimulador de tireoide. Então, é um hormônio hipofisário que vai estimular tecido tiroidiano. Não interessa se o tecido tiroidiano é normal, benigno, ou se é do câncer. Vai estimular. Ok? Então, no começo do tratamento, do acompanhamento de um cara com câncer de tireoide, assim, eu quero o TSH de 0,1, 0,2, 0,05, baixo mesmo. E aguente esses 2 anos desse jeito, com as consequências que tiverem. Então, a não ser que eu considere que o risco dele morrer do coração vai ser maior do que morrer do câncer. Aí eu vou contar até 10. Então, uma coisa é um homem de 33 anos que não tem nada. Outra coisa é a vovó safenada de 73. Aí talvez eu coça a cabeça, pense, vou ser mais delicado um pouquinho, talvez eu não fale 0,05, eu vou falar 0,2, 0,3, 0,5, mas não vou topar um TSH de 3,6. Entenderam como eu vou lidar com isso? Então aqui eu estou num TSH de acompanhamento e estou com o objetivo de deixá-lo mais baixo do que o habitual. É? Esse valor de TSH pode significar a remissão do câncer? Não. O TSH não tem relação com a situação em que o câncer está. E no momento que você tira, que o tratamento do câncer de tireoide é a cirurgia. Então você tirou a tireoide. Agora a relação não é mais do TSH com câncer, é do TSH com comprimido. Agora, se você medir uma tiroglobulina na D alta, aí sim. Porque aí a tiroglobulina é uma demonstração de que há um tecido tireoidiano ali, como nós vamos ver para frente daqui a pouco. Então o TSH não vai dar esse sinal para mim, não. Será possível? Chega uma hora que já nem sabe mais qual será possível que você tá, né? Isso eu sabia que ia te pegar com essa história. Será eu só possível? fiquei fazendo será possível e pensando, a Jaqueline vai se enrolar nesse negócio. Daqui a pouco ela não sabe nem que será possível que ela tá falando. O que tá me mandando? Ai. Será possível? Ó, e de novo a velhinha de 73 anos, mas dessa vez ela foi operada. Ah, tá. Tá operada. Então dessa vez é diferente, né? Com carcinoma papilífero há 6 anos, não é 6 meses.
6 anos. 6 anos. Nunca teve metástase e deu um TSH de 3,6. Pode jogar no bicho, todo mundo tá dando 3,6. Eu também acho, esse laboratório não é do Engol. Não, tá tendencioso. Não é do Engol, ele não é do Engol não, já tá escrito aqui, não foi feito no Engol. Tá com jeito de ser aqueles malandros que fazem o negócio só por isso. Não, aqui tá escrito, não foi feito no Engol. Tomando levotiroxina de 150 microgramas dia. O cirurgião disse que não estava bom e mandou usar 200 microgramas dias para deixar o TSH menor que 0,1. O que o senhor acha? 73 anos, 6 anos. Tá bom, não, eu já respondi? Não. Com o que eu falei anteriormente já não está claro? Está claro. Né? A regra é clara, Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Né? São 6 anos. Ela está curada do tumor. Conhece alguém assim, cara? Conhece? Tá bom, ainda bem que tem cara de outros laboratórios, então não é só o Engol, que também conhece dessa história. Né? Então, a criatura está absolutamente curada do câncer. Câncer de olho é bacana, dá 5 anos, dá 10. Né? Então, isso aqui não vai, nunca teve metástase na vida. TSH está 3,6. Por que o cirurgião está querendo 0,1? Pô, estava dormindo e não lembra que quando foi que ele operou ela. Né? Vamos lá, vamos ser camaradas. Né? É só louco mesmo. Né? Ou não estuda. Né? Sei lá. Né? Mas definitivamente eu vou salvar essa vovó. Né? Não vai tomar 200 nem a pau. Ela vai continuar tomando 150 dela, que 3,6 está um espetáculo. Doutor João, os 2 pesos e as 2 medidas. É isso mesmo. E não tenho nenhum ressentimento em relação a isso. Certo? Por quê? Velha história de filosofia do direito, isso. Né? John Rawls, né? Filosofia do direito. Não se tratam os desiguais de modo igual. Só isso. E ponto final. Né? As pessoas são diferentes, os tratamentos que farão serão diferentes. O que eu quero para eles é diferente, o que eu oferecerei de recurso é diferente, é tudo diferente. Não se trata os desiguais de modo igual. Não são as mesmas pessoas. É uma vovó de 73 e uma marmanjo de 33. Um operou tem 6 meses, outro operou tem 6 anos. Não é a mesma coisa. Então o cirurgião não pode ficar dizendo que tem que deixar o TSH de todo mundo 0,1, ok? É só isso. Bem simples assim. Certo. Peguei vocês! Dessa vez não era nada disso. Agora nós vamos mudar de assunto. Não é será possível. Vai ter um momento. Será possível? Quer ver? Será possível? Fui ao ginecologista e ele pediu exames. Meu anti-TPO deu maior que 1000. Mas, tá grave, hein, filho? Mas o meu TSH e T4 estão normais. Você mandou fazer só TSH, então eu vou olhar o TSH. Ele me disse que eu tenho tireoidite de Hashimoto, mas não me deu tratamento. Li na internet, Dr. Google, que se eu não fizer tratamento eu vou engordar muito. E agora? Que para ti tem bastante espaço. Não, definitivamente não é esse o problema. Né? Quer dizer que o teu anti-TPO é maior que 1000? Que maior que 1000. Oferece na feira. Não vou vender, né? Tem, pode vende, vê se alguém topa. Né? É só isso aí? Só. Mesmo? Só isso. Ai. Mas o TSH e o T4 são normais. Tá ótimo. E aí? Deixa assim, né? Pronto. E aí, eu só estou com o anti-TPO avaliando a autoimunidade tiroidiana. A função está normal, não está? E qual é o significado desse anti-TPO maior que 1000? Então agora vamos cumprir o meio de campo. Vamos para frente. Né? O anti-TPO é o antigo antimicrosomal. Foi com isso aqui que eu fiz o mestrado. Na época era manual, então eu fiz uma comparação entre o manual e o automatizado. Os primeiros anticorpos automatizados, um negócio para nós sensacional, porque antes a gente fazia ELISA na plaquinha, colocando, pipetando ainda. Né? Vamos lá, primitivo, mas funcionava. Porque o antimicrosomal tinha uma sensibilidade que não era tão diferente assim do anti-TPO. Então aparecia, dava os diagnósticos. Só era chato, era trabalhoso. Né? Então, e aí jogou tudo para automatizado, mais ou menos na época do meu mestrado, isso foi em 98. Né? Então é o antigo antimicrosomal, e vocês vão ver alguns doutores que ainda pedem assim, antimicrosomal. Né? Ele é o mais comum dos anticorpos antiroidianos e ele é o mais relacionado à tiroidite de Hashimoto. Né? Então eu vou usar isso uma vez para poder mostrar qual é a causa, a origem imunológica da doença e mostrar como é para o paciente. Ele vai me perguntar, mas doutor, será que esse troço não vai desaparecer? E aí está maior que 1000 aquele troço. O valor de referência moderno hoje, tem alguns laboratórios que botar que é 5, outros botar que é 30, mas não interessa. Maior que 1000 é porque a máquina não conseguiu delinear o negócio. Aí o mestrado tinha que diluir para botar um valor exato, tinha gente que dava 15.000. Né?
Então isso aqui dá 12 mil, 15 mil, a máquina dá até 1000. Certo? Então é assim que funciona. Então isso aqui eu vou usar para dar orientação, para eu ter a noção clara de que isso é de natureza imunológica. Com isso eu tenho uma clareza de que também tem uma base hereditária importante para notificar os familiares. Então principalmente aí as mulheres da família fazer o exame também. Então serve basicamente para um momento diagnóstico. Se ela aparecer aqui tomando levotiroxina, não interessa qual dose, com o TSH arrumado, digo que está tudo bem, não, mas e esse anti-TPO maior que 1000, 10 anos depois? Porque está tudo certo? Mas como assim maior que 1000, doutor? Não, tem gente que aparece já tomando remédio, bem controlado, e aí, hoje foi uma assim, uma mocinha de 25 anos, ela já toma o remédio há 7 anos, o TSH está 2,2, tomando só 37,5. Só que aí, foi a primeira vez que ela fez o anti-TPO maior que 1000. Nunca ninguém tinha pedido. Ela apavorado, achando que ia morrer amanhã. Claro, a máquina escreve repetido e confirmado. A máquina não leu o valor exato. O que vocês acham? Estou grave, agora eu vou morrer. Isso aqui só serve para me dizer qual é a causa. Então isso é um atestado cabal da autoimunidade tireoidiana que ela tem. Mas eu não preciso disso para fazer o exame rotineiramente e numa situação em que custos médicos são levados a sério, como nos Estados Unidos, eles nem pedem. Porque alguém com hipotireoidismo manifesto, naturalmente vai ser Hashimoto. Um hipotireoidismo manifesto, espontâneo, sem cirurgia, qual é a causa? Bom, Hashimoto. Então eu não vou ficar perdendo tempo fazendo anti-TPO. Às vezes aí eles vão usar um anti-TPO na gestante, vão usar um anti-TPO para diferenciar um hipo subclínico, pode ser só uma tireoidite viral, vamos lá. E aí você encontra em alguém que tem um TSH meio bobão de 5,5, 6, um anti-TPO maior que 1000. Vai dar o remédio ou vai ficar esperando? Então isso reforça a demanda por tratar. Certo? Então é para isso que a gente vai usar isso aqui. E não vamos ficar apavorados com o resultado maior que 1000. Pode deixar. Certo? Já o antitireoglobulina, lógico, é um pouco diferente. Uma das observações, uma das perguntas da pesquisa no mestrado foi justamente se eu tinha que medir os dois, porque eu posso reduzir o custo medindo só o anti-TPO. O anti-TPO me dá a segurança do diagnóstico de Hashimoto. Qual é a chance de alguém ter o anti-TPO negativo e o antitireoglobulina positivo? Difícil? Bem difícil. Então, se eu medir só o anti-TPO, eu estou reduzindo o custo para o paciente, para o sistema de saúde como um todo. Então, a ideia de usar antitireoglobulina hoje praticamente ficou reservado para situações de câncer de tireoide, porque ele pode ser um marcador do câncer, e ele pode atrapalhar o resultado da tireoglobulina que eu vou medir no acompanhamento do câncer. Então, isso aqui ainda tem bastante espaço e é entendido pelos colegas, principalmente os cirurgiões, os endócrinos, que deve ser usado no acompanhamento do câncer de tireoide. Por quê? Porque eles interferem no ensaio da tireoglobulina, que eu vou usar no acompanhamento do câncer, e eles têm pouco uso no tireoidite Hashimoto, porque o anti-TPO é melhor. Certo? Vamos à frente. O que é o TRAB? Vocês já viram o TRAB? TRAB do laboratório? Alguém pediu exames de TRAB? Esse é um anticorpo que é dirigido contra o receptor do TSH. O TSH não só esfrega por cima, ele tem que encostar num receptor próprio e a partir daí ele vai ser internalizado para gerar um estímulo para a produção hormonal. Então esse é o anticorpo que eu vou usar para analisar causa como uma forma estimuladora, se é uma forma estimuladora, doença de Graves. Então aqui eu estou produzindo hormônio demais, doença de Graves, porque eu tenho uma forma estimuladora de anticorpo contra o receptor TSH. Lembra que o TSH que estimula a tireoide a trabalhar. A pessoa tem doença de Graves, produz hormônio demais. Por quê? Porque esse TSH estimula como o TSH estimularia. Esse anticorpo faz o papel do TSH. Ele se gruda no receptor do TSH na tireoide. Essa é a forma estimuladora. Existe uma forma bloqueadora e tem uma forma neutra. E a gente tem ensaios que podem medir diferentemente essas formas. Só que, em geral, os nossos ensaios atuais de TRAB, eles botam todas essas formas num balaio de gato só. A forma bloqueadora pode causar hipo. A forma estimuladora, com certeza, causará hiper. E aí aqui, tabelinha. Tabelinha você sabe que não funciona, já tem de métodos melhores, eu aconselho colocar um Mirena ou tomar anticoncepcional todo dia. Mas de vez em quando a gente apela para a tabelinha. E aí a tabelinha está aqui mostrando população geral. Fazer filho não é. Não é bacana não. Não tem problema. População geral não vai ter TRAB.
certo? O povão não tem TRAB. Se tiver TRAB, ele vai ficar doente. TRAB adoece as pessoas. Já esses anticorpos, eles podem ser marcadores de fenômeno autoimune que às vezes não manifestou como doença ainda. Ninguém vai ficar calentando um TRAB no sangue sem desenvolver doença de Graves. O troço é quase imediato. Aqui não. Você pode ficar décadas com aquele anti-TPO maior que 1000 e ter a sorte de não ter hipotireoidismo ainda, certo? Então olha a prevalência, 5 a 20% na população geral, 8 a 27% de anti-TPO na população geral, sem adoecer. Na doença de Graves, de 80% a 95% dos pacientes têm o TRAB positivo. Então ele me serve como diagnóstico, ele me ajuda a fechar o diagnóstico. 50%, 70%, 50% a 80% vão ter antitireoglobulina e anti-TPO. Então o TRAB acaba sendo mais importante como diagnóstico de Graves do que um anti-TPO. Na tireoidite autoimune ou Hashimoto, pode ter um anticorpo em 10 a 20% dos pacientes, geralmente um bloqueador. 80%, 90% e até 100% no caso do anti-TPO como marcador do Hashimoto. Olha essa. Parentes de pacientes com Hashimoto. Então vamos lá, a irmã de vocês tem hipotireoidismo, está tomando por T4. Qual é o exame que vocês têm que fazer? TSH e um anti-TPO. Por quê? Porque metade das pessoas podem ter um anti-TPO positivo se são parentes de alguém que já está tratando. Então isso é a triagem da família. É isso que eu tenho que orientar. Não? Então no consultório eu falo assim, olha, pelo menos metade da turma pode ter isso aí também, vai lá fazer o exame de todo mundo. E o consultório só faz crescer e eu nunca fico passando fome. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, a gente já conversou disso. Não? A gente tinha falado disso na outra aula dos diabéticos. Não? 30%, 40% da turma tem anticorpo contra a tireoide. É muito frequente ter doença tireoidiana em diabéticos tipo 1. Conhece alguém que tem umas coisas desse tipo? Lá no teu laboratório tem também? Pessoalmente. Conhece pessoalmente. Grávidas. Né? Pesquisa com grávida, mais ou menos 14% tem anticorpos contra a tireoide. Isso gera uma razão de acompanhar. Se ela desenvolver hipotireoidismo durante a gravidez, esse bebê pode ficar depois precisando de reforço na escola por décadas. Então vamos tratar essa mulherada no tempo certo. Então a tabelinha ajuda aqui a entender. Mas vamos à frente, Será possível? Nem tudo é isso, nem tudo é isso. Será possível? Será possível, doutor? De novo. Doutor, eu fui ao ginecologista. Sempre o ginecologista. É claro, ele é ótimo. Fui ao ginecologista e ele me pediu exames. Disse que eu tenho tireoide. Não, isso é que você que está dizendo. Ele não disse isso. Ele disse que eu tenho Você tireoide. que está pondo palavras na boca do pobre coitado. E ele me disse Isso que aí é está... o populacho que fala, tem tireoide. E ele ainda disse que estava bagunçada. Tá. Certo? E ele viu o exame de fã alterado e mandou usar prednisona 40 mg dia. Como é que é? Dizendo que era lúpus. Estou apavorada. Porque... Mas sabe por que eu estou apavorada? Porque eu já engordei 3 quilos. Toma prednisona, que é o que come até o reboco da parede. Até o reboco da parede. Mas olha só, infelizmente, né, a vida é assim. Isso tá certo que a vida é assim, ou foi assim, né, porque a gente vai envelhecendo, os casos vão ficando para trás. Essa moça é um caso real, né? Ela foi o ginecologista viu o fã, disse que era lúpus e mandou ela tomar prednisona e procurar quando desce o reumatologista. Né? Eu mereço. Né? Então vamos lá. Né? Aqui é uma outra conversa. Né? Essa moça ficou notoriamente adoecida por causa do corticoide e não há nenhuma razão para eu ter confiado que aquilo lá era lúpus. Né? Lúpus é uma doença enjoada. Né? São 13 critérios, são vários exames diferentes, algumas coisas são avaliação clínica, outras coisas são de laboratório, e eu não uso o FAM como único critério, não existe essa possibilidade. FAM positivo não é igual lúpus, certo? Lúpus é uma doença reumatológica difícil, que demanda, ela é instável, às vezes eu cumpro os critérios diagnósticos, tem vezes que eu faço exame e não cumpro. Não? Então não é uma coisa tão simplória assim, se me envia o FAM positivo diz que é lúpus e dá prednisona. E a iatrogenia tem que ter limite. Né? Mas como eu não posso também processar colegas tão facilmente, os pacientes são muito mansos e não o fazem, as pessoas, o médico pode argumentar milhões de coisas, né? Mas definitivamente isso é iatrogenia. Né? Isso foi na época uma iatrogenia. Essa moça eu atendi no Santa Genoveva quando eu mudei para cá, então isso foi 2001, 2002, sei lá. Né? Completamente absurdo. Né? Será? É absurdo. Então aqui é diferente.
Quando eu estou avaliando autoimunidade, não estou necessariamente avaliando autoimunidade tiroidiana. Eu ampliei agora. Não? Então agora nós estamos começando a discutir autoimunidade geral. Lúpus não é igual a isso aqui. Não? Ali eu falei 3 anticorpos que são dirigidos contra a tireoide. Fã é dirigido contra o quê? O que é fã? Fator antinúcleo. Onde tem núcleo? Qual célula? Quase todos. Você tem que pensar, mas não tem. Que quase todas têm. E por isso que lúpus pode dar quase qualquer coisa. Né? Então você vê lúpus com uma mancha no rosto, você vê lúpus com dor articular, você vê lúpus com proteinúria, você vê lúpus com psicose, tudo isso é critério diagnóstico. Então lúpus pode dar quase qualquer coisa. Claro, tem núcleo de célula em tudo quanto é lugar. Aqui a autoimunidade não é específica, é inespecífica. Então os autoanticorpos podem ser produzidos contra qualquer coisa. Certo? É outro modelo de pensar a autoimunidade. Ali atrás a gente estava trabalhando a autoimunidade tiroidiana. E aí eu sei lá o que vocês andam debatendo, o que vocês conversaram sobre autoimunidade. Mas quem se obriga a fazer mestrado em imuno é obrigado a aguentar essas coisas. E eu ficava lá, balançando a cabeça, achando o quanto é legal essa história. Porque aqui são né, outras coisas. Né? E aí complicou o negócio. Não é mais a mesma conversa. É uma conversa tecnicamente mais difícil de fazer. Então, a gente tem uma molécula de tolerância imunológica. Quando a gente faz uma selfie, não, a gente está só fazendo uma foto da nossa carinha bonita. Não? Mas quando eu quero ver o que é selfie, só no F mudo, do non-self, aí eu já estou trabalhando com o que é próprio, o que é meu e o que não é. Certo? Então, o self, o próprio, não, ele tem que ser tolerado. Eu não me odeio. Também não tem essa coisa. Então, o meu sistema imunológico não agride minhas próprias células a princípio. Se agredir, é doença autoimune, certo? Ou é o caminho para ela. Então, eu tenho uma molécula de tolerância imunológica que chama HLA-G. Vocês já viram HLA-B27, HLA não sei das quantas? É o HLA que usa para avaliar compatibilidade de transplante? Sim, nós temos uma molécula de HLA que é própria para gerar a tolerância imunológica. E tem gente que é bugado. Eu adoro as minhas filhas por causa disso, elas me ensinam cada coisa. Bugou. E tá, né? Então o pai que gosta de literatura, que fica tentando entender o que significa ser bugado, mas é mais ou menos deu tilt. Né? Então, aqui falhou. Certo? O sistema deveria ter reconhecido aquela proteína minha como normal e foi lá e nada normal, ataca. Certo? Aí é uma intolerância imunológica. A autoimunidade pode ser inespecífica, como é típica do lúpus. E pode ser específica, como é no diabetes tipo 1, que tem um anticorpo anti-GAD positivo que a gente viu lá naquela aula de tipo 1. Ou doença de Addison, que é a doença da suprarrenal, que tem um anticorpo específico contra a suprarrenal. Aqui é uma autoimunidade específica. Hashimoto, anemia perniciosa, artrite reumatoide, provavelmente o vitiligo tem anticorpo contra a membrana basal da pele, certo? Aqui específico, aqui inespecífico. E aí tem um erro no mecanismo de tolerância. Muitas vezes a base para isso é hereditária e ela pode ter uma concomitância de mais uma doença autoimune na mesma pessoa, pode ter história familiar cruzada, então é o paciente diabético tipo 1 que tem um filho com hipotireoidismo com Hashimoto, né? Então estou aqui com diabetes tipo 1, o que os seus filhos podem ter? A chance de ter tipo 1 é pequena, mas a chance de ter Hashimoto é bem grandinha. Né? Então às vezes eu pego cruzamentos familiares, e isso todo dia do trabalho tem. Né? Então é questão de aí entender o fenômeno autoimune. E aí, com respeito e muita tranquilidade, olhar que esse fenômeno autoimune não significa necessariamente doença. Uma coisa é você ter um fenômeno autoimune, outra coisa é te adoecer. A probabilidade não é pequena, mas tem os momentos. Então eu pego um plano positivo e não sei, tem Hashimoto, não tem nenhuma manifestação de lúpus, eu não vou nem encaminhar para o reumatologista. Ou não vão seguindo, eu vou fazendo os exames. Começou a ter anemia, apareceu uma mancha de borboleta no rosto, começou a ter dor nas juntas, vai lá nos chimentos. Vai lá. Entendeu? É isso. Então, entenda-se que o fenômeno autoimune é um sistema bugado, que não necessariamente vai trazer doença obrigatória. Certo? E aquilo que foi feito com aquela moça de dar 40 mg de prednisona, não há dúvida nenhuma. Eu não tenho a disfarçatez de processar meu colega. Mas se ela me pedisse um parecer frente ao Conselho de Medicina, eu não teria dúvida de dizer. O cara enlouqueceu, só isso que eu vou dizer na frente dos conselheiros. A 40 mg de prednisona dando diagnóstico de lúpus com um fã positivo e mais nada. Qual é? Qual o coitado? Pensa a quantidade da população que teria que tomar 40 mg de prednisona.
Aqui outros autoanticorpos. Então, vamos medir o que mais? Né? A tendência hoje não é sair chutando um monte de anticorpo diferente. Né? Eu quero saber se eu tenho... vou medir FLAM, eu vou medir não sei o quê, eu vou medir o anticorpo Addison. Tem uma manifestação de doença de Addison. Perdendo peso, tendo hipoglicemia, emagrecendo, com hipotensão. Então vamos fazer. É dirigido agora o negócio, não vou ficar dando tiro no escuro com um monte de pesquisa de anticorpos. Não justifica. Né? Então, uma triagem sistemática ou periódica de autoanticorpos em geral, em você ou na população geral, menos ainda. Né? E aí, entender isso que eu tinha falado. A presença de uma autoimunidade não significa que necessariamente ali haja doença. São momentos. Né? Pode ser que a doença provavelmente adoecerá, mas espera, na hora que tiver a doença, trata. Diagnostica e trata. Ok. Esse é um outro momento, começar de novo, aquela música bem, né? O Vitor Martins fez a letra, o Ivan Luiz cantava, a Globo pediu para eles fazerem, era uma série, e isso era o aviso que eu tinha que beber mais água. Alguém tem que dar um recado. Será? Nesse caso, começar de novo, eu ideava que recomeçar a falar tudo de novo, que ainda falta coisa. Será possível? Doutor João, fui operada da tireoide tem 1 mês. E o cirurgião me disse que não precisava voltar mais lá. Abençoado. Me pediu exames de sangue para adiantar e me mandou aqui. Eu vou ter que fazer quimioterapia? Não. Você está com câncer de tireoide, foi operada, arrancou, tá tudo certo também. Vai quimioterapia, não precisa. Então você não precisa nem de um oncologista. Então você pode morrer abraçada comigo, esperar eu me aposentar e te passar para outro. Então você não fica mais com o cirurgião, a não ser que você tenha alguma queixa com a cicatriz. Você não fica com um oncologista. Né? E você arranja um oncologista dentro do teu plano de saúde porque eu estou fora. Tá bom, obrigado. Certo? O buraco é comigo mesmo. Não? Aí a minha sogra, com a minha cunhada em péssimo estado geral, com metástases aqui no pescoço, ruim. E ela, onde é que essa menina pegou esse câncer, hein? Como se ela tivesse ido na farmácia comprar o câncer, no mercado comprar o câncer, ou que ela pegou isso encostando em alguém. Né? Mas vamos lá. Né? Então vamos. Né? Nós temos tumores bem diferenciados da tireoide, como é o papilífero folicular. Nós temos tumor medular, que é uma raridade, e o anaplásico, que é mais raro ainda. Do mesmo jeito que eu tenho a disfarçatez de falar que atendo de graça o paciente com adenoma da hipófise produtor de TSH, eu não vou fazer questão nenhuma de atender um cara com câncer anaplásico, mas eu sei que se eu atender vai durar pouco. Isso aqui não é 3 meses, 6 meses de vida, não vai dar um ano. Esse daqui é uma raridade mortal. Não? Esses daqui, eu posso ter o sangue frio de ficar olhando para a cara dele sem nem operar, deixar isso no pescoço e a pessoa ainda vai ver mais 20 anos depois que eu me encontrar e dizer, pô, o senhor nem mandou operar. Pois é, só que você está vivo até hoje, né, filho? Então, aí estão as diferenças. Quando eu falo que um tumor é bem diferenciado, é porque as células do tumor são quase iguais ou muito parecidas com as células normais daquele órgão. Isso é um tumor bem diferenciado, seja de onde for. O anaplásico é o tumor mais indiferenciado que existe. Ele é completamente aberrante e anormal. As células são totalmente anormais e são altamente consumidoras. Então, rapidamente o cara morre com isso aqui. Enquanto isso aqui, ele vive a vida e olha, dependendo do tião, se estiver dormindo, nem faz o diagnóstico direito. Passa reto ali algumas anormalidades. Porque as células não são muito diferentes. Tem pouca anormalidade ali, porque o tumor é bem diferenciado. O medular é um tumor da célula C da tireoide, não é da célula folicular. Então, ele é meio diferentão. Isso aqui é só para ilustrar para vocês uma tireoide com um nódulo e um ato da punção. Então, alguém está segurando o aparelho, o transdutor do ultrassom, a agulha é a mesma agulha de uma coleta de sangue venoso, né? E aí o ultrassom está guiando e vendo, garantindo que a agulha não está passando do ponto, que está chegando no nódulo, e aí vai obter o material, coloca numa lâmina e vai fazer a análise. E aí é tião na cabeça. O tião é o nosso patologista do igual para quem não conhece a fé. O tumor papilífero folicular são os bem diferenciados, os corriqueiros, é o nosso dia a dia. Nós temos a felicidade que o crescimento deles é bem lento, e embora eles sejam frequentes na população, como eu tinha falado, a mortalidade é muito baixa. Vocês lembram que a gente tinha conversado disso outra vez? Né? As pessoas dificilmente vão conhecer pessoas que morreram de câncer de tireoide.
Não, não, eu tenho a tia que morreu. Não. Olha, morreu de câncer de mama, morreu de câncer de intestino, ou o tio do câncer de próstata, estômago, e tem vários cânceres que vão matar muito mais, são mais comuns, mais corriqueiros. Câncer de tireoide é corriqueiro, mas não mata. Então agora há uma possibilidade de fazer só acompanhamento sem nem tratar. Isso é o chamado segmento ativo. Eu vou fazer um ultrassom, TSH, tiro globulina e vou acompanhando. Opera. Eu vou fazer isso daqui para checar se está ok, se não tem recidiva, se não deu metástase. E aí eu vou usar a tiroglobulina. Então a conversa sobre câncer de tireoide com quem está estudando o laboratório de tireoide é por causa da tiroglobulina, essa é uma dosagem de laboratório. Ou seja, com um exame de sangue eu consigo dizer que a pessoa está com recidiva do seu tumor de tireoide. Friamente. A tiroglobulina vinha 0, 0, 0, 0, 0 por 6 meses consecutivos, 1 ano, 2, 3, e aí no 4º ano dá uma tiroglobulina sem vergonha. No 5º, 6 meses depois eu já peço de novo, às vezes 1 ano depois a criatura aparece com ela dobrada. Deu tipo. Aí deu errado. Então, a tiroglobulina é uma molécula que só célula tiroidiana faz. Normal ou anormal. Como o tumor é bem diferenciado, o tumor produz tiroglobulina. E aí ele serve de marcador e não um TSH. Então, a tiroglobulina pode dizer para mim que ali tem coisa errada. Coisa errada para me incomodar, só para me dar dor de cabeça. Não necessariamente é uma metástase. Às vezes sobrou restinho de célula tiroidiana e o cirurgião não consegue tirar tudo. E aí, aquilo lá dá uma tiroglobulina alteradinha. Não necessariamente é uma recidiva do câncer. Mas pensa bem, já tem 3 anos, não tinha nada. Aí passa a ter, provavelmente aquelas células que lentamente migraram para aqueles linfonodos ali do lado. Era de boa, certo? Não sou eu, ninguém está me procurando. Ela me procurou, mas não me achou. Então, o que a tiroglobulina faz é marcar a presença de tecido tiroidiano remanescente que pode ser normal ou tumoral. Eu posso usar isso para fazer a dosagem por radioimuninsight, em métodos mais sérios, e hoje em dia tem quimiluminescência sanduíche. Quimiluminescência é um exame baseado em anticorpo, então eu tenho um anticorpo aqui, gruda aqui, a máquina lê, bacana. Só que esse aqui é um duplo anticorpo. Então eu tenho um anticorpo de base, estrutural, que então fica na base, na plataforma, o tiroglobulina se liga aqui. E eu tenho um anticorpo de leitura, um anticorpo marcador que gruda ali. Então é um duplo anticorpo, um sanduíche, a molécula fica ali no meio. Isso é importante de entender porque isso explica o efeito gancho. Se tiver uma overdose de tiroglobulina sobrando, e assim é com prolactina também, no povo que tem tumor, pode dar o chamado efeito gancho, que é um valor falsamente baixo, que na hora que eu lavo o anticorpo marcador, o sistema lava, a máquina lava, o anticorpo que fica grudado na plataforma não corresponde, o valor de tiroglobulina não corresponde à realidade. Então, quando tem efeito gancho, se dilui o sangue e passa de novo. Deve medir junto com a tiroglobulina ou antitiroglobulina, como a gente tinha conversado ali atrás, porque a antitiroglobulina interfere no ensaio. Afinal, é tudo anticorpo, Isso aqui tá, a leitura é feita por anticorpo. O antitiroglobulina é um anticorpo. Então, é óbvio que falsei o resultado. E aí, a gente deve sempre procurar, e se vocês são donos de laboratório, não sejam miseráveis, terceiriza se vocês não têm a coragem, porque tem que ter um ensaio de sensibilidade lá embaixo. Eu quero o menor valor de leitura possível. Então, se vocês têm um ensaio de vocês que é 0,9, a sensibilidade analítica é 0,9, ele vai me dizer, olha, deu indetectável, mas quanto é o indetectável? 0,9. Não, peraí, o ensaio do Pardini está em 0,1, 0,2. Então, eu vou ter mais precisão de dizer que esse paciente não está com uma recidiva do seu tumor, concorda? É isso. Então, vocês procurem a menor sensibilidade analítica possível para analisar o tumor do paciente de vocês. 0,1 ou 0,2, melhor. Então, se vocês estão acompanhando um câncer de tireoide, são donos de laboratório, manda para fora. Se a técnica de vocês dá uma sensibilidade maior do que isso. Hoje tem aí valor 0,1, 0,2 facilmente, sem custo alto. Então, é melhor terceirizar para alguém que meça dessa maneira. O medular já é diferente. E eu coloquei, embora seja um tumor mais raro, porque é importante vocês entenderem que aqui eu acompanho com outra dosagem laboratorial, que é a calcitonina. Então eu tenho também um tumor de crescimento lento, só que bem mais raro. Existe a neoplasia igual na múltipla tipo 2, a pessoa tem hiperparatiroidismo, feocromocitoma e o tumor medular. Então eu já fico esperando. A pessoa chega com hiperparatiroidismo e depois aparece o feocromocitoma. É só dar o tempo que o câncer medular vai aparecer. Certo? Então esse eu vou acompanhando com a calcitonina. Na hora que a calcitonina subir, o tumor deve estar por aí.
E o pior de tudo é que tumor medular de tireoide pode não aparecer na tireoide em si. A mortalidade é baixa, mas é pior do que os outros tumores diferenciados. Só que aí eu vou, além de usar o ultrassom acompanhar com a TSH, eu também posso medir o CEA. O mesmo CEA de avaliar tumor de intestino. Ele pode aumentar no tumor medular. Mas mais importante é saber que calcitonina, tumor medular. E a calcitonina às vezes pode ser usada em avaliação de nódulo tiroidiano. Tem alguns, mas nos Estados Unidos isso, alguns serviços que optam por medir calcitonina como uma pré-triagem de um tumor medular. Então você tem lá um nódulo tiroidiano com uma pessoa com calcitonina alta. Às vezes um desses nódulos pode ser um tumor medular. Essa é a lógica deles. Isso aumenta custos, isso nos Estados Unidos é muito discutível, isso então é mais serviço universitário, ainda são criticados, mas é bom vocês saberem essa relação. Já em quem tem sabidamente tem neoplasia múltipla tipo 2, esse deve acompanhar direto, seja como forma de fazer diagnóstico precoce do tumor medular, ou também de seguir para acompanhar quem já tem. Então, se já tem o tumor conhecido, ele vai me servir como indício de que é diferenciado, vai me servir como parâmetro de prognóstico e depois como cura bioquímica. Ele opera, a calcitonina some. Um ano depois a calcitonina está alta, pode caçar que deve ter outra. Certo? Então, é um jeito de entender uma recidiva, pescar uma recidiva. E aí agora, de novo, mais ou menos de assunto, né? Esse próximo negócio que nunca acaba, se deixar eu vou falando até... Será? Dessa vez é diferente. Não sei se vocês conhecem essa expressão, uma expressão frequente antes de eleição, principalmente nos Estados Unidos, é economia isso tudo. Porque afinal de contas, um presidente se elege, a economia vai bem. Eles se reelegem infinitamente, porque a economia continua bem. Se a economia não for bem, os caras já chutam ele rapidinho. É assim que funciona pelo menos nos Estados Unidos. Né? E aí eu só traduzi para essa circunstância estúpida. E não vai ter mais moral para ti. Tá bom. Será possível? É possível. Eu não vou ficar repetindo isso eternamente. Então tem umas questões circunstanciais aí. Tem testes com timing. Às vezes dá errado. O cara usou o iodo radioativo tem uma semana. E o iodo radioativo para quê? Porque ele tinha doença de Graves. Como fica mesmo o TSH da doença de Graves? Zeca com vírgula, Zeca, isso está assim, ó. Só que isso está assim, ó, um tempão. Aí eu dei tapazol, o negócio não adiantou, e resolvi dar iodo radioativo para a pessoa. Ela tomou iodo radioativo tem 10 dias, dose grande para acabar com tudo. Como é que vem o TSH 10 dias depois? O iodo radioativo queima o tecido tiroidiano, para tentar, como se fosse fazer uma cirurgia sem arrancar. Certo? Eu queimei a tireoide. Essa tireoide não vai mais produzir o excesso do hormônio. Como é que vai estar o TSH da semana que vem? Não está alto ainda. Não está alto ainda. Entendeu que é circunstancial? Porque esse termo é circunstancial. O TSH vai demorar a subir. Não tem que dar o T4 nessa hora. Uma semana depois do iodo radioativo. Não. Então já está com hipotireoidismo ou não? Tá. Então é hipotireoidismo com TSH suprimido, mas por quê? Porque ainda está no timing desse TSH acordado. Então isso é história clínica, conversar com a pessoa, ver o momento que colheu o sangue, quanto de iodo radioativo tomou, isso não é fácil, aí já não está tão fácil mais, certo? Então isso é uma conversa que o especialista vai fazer e com dificuldade, para entender esse momento, o timing que o TSH vai acordar de novo. Pode levar meses. Mesma lógica com uma cirurgia. O cara fez a mesma lógica com uma cirurgia. Fez uma cirurgia de 4 tempos. O T4 tem lá embaixo. O cirurgião não deu levotiroxina para ele. Mas ele operou por quê? Operou porque tinha hipertiroidismo, um broto do nódulo desse tamanho. E o T4 vem lá embaixo, o cirurgião não quis dar o hormônio tiroidiano, porque o TSH ainda está baixo também. Entenderam essa lógica? O TSH é hipofisário. A hipófise pode ficar apagada por meses. Aí o TSH não serve de base. Isso aqui é transitório, é circunstancial. Não cabe ao laboratório ter esse detalhamento todo. Mas é só de entender que, aqui deu tilt e deixa o Dr. João se virar. Certo? Então, mais ou menos assim. Basta ir na bola, usar uma dose inadequada de medicação temporariamente. Então, vamos lá. Dona Gilda, uma velhinha de 80 anos. O TSH dela vinha sempre bom, tomando 88. E a Dona Gilda, de repente, me traz um TSH de 12. Primeira pergunta que eu tenho que fazer: Dona Gilda, a senhora por acaso trocou 88 por 75 enganado? Essa é a primeira coisa. É circunstancial. O TSH modificou. Agora, depois de anos tomando a mesma dosagem, porque, sei lá, foi na farmácia. Como vocês pensam que eu estou inventando coisa, né? Então,
Então, segunda-feira foi. Segunda-feira no Engote de Caldas. A criatura falou com o balconista da farmácia: eu tomo 125. Ela foi comprar a caixinha dela também. Quanto que acha que vocês acham que o balconista tem que vender para ela? 125. Aí o cara falou: é 25, né, dona? Aí não, é 125, você não escutou? Aí tá. Ele perguntou 3 vezes. E aí ela estava com a netinha junto, sei lá, fazendo uma laça, e aí ela comprou e foi para casa. No outro dia ela foi tomar o remédio. Quanto o cara vendeu? 25. É TDAH, só pode ser. Ela perguntou 3, ele perguntou 3 vezes. 3 vezes ela falou que era 125. E ele vendeu 25. Sei lá, se esse copo de 25 ele queria despachar, o que aconteceu? E aí ela tomou quanto? Mas quantos comprimidos de 25? Nossa, Tomou 5. ela tomou uma A cartela vai acabar em uma semana. Não, mas ela compra 125 porque a senhora estava bem. Então, é isso. Então, às vezes, um erro de doseamento. Isso acontece, às vezes, de um jeito inadvertido. Ela viu que era 25, percebeu e deu tudo certo. Parou abruptamente o remédio. Parou abruptamente o remédio. Então, ela vinha tomando. Tinha um determinado resultado de exame. Para aquele uso. Aí, há 2 dias ela parou. Muda as coisas. O cenário agora é outro. Ela tem que entender que exame que vai alterar e qual primeiro. Então, quando é um hipotireoidismo total, não uso mais nada, ela para hoje. Qual dos dois vai alterar primeiro? Bom, teoricamente o TSH. Quando é um uso crônico de alguém que não tem nada de ter operado, 2 dias depois, o T4 do comprimido foi embora. E o T4 no sangue vai começar a ficar baixo. Só que o TSH não deu tempo de fazer todo o estrago. Então, entendam que é um momento de diagnóstico diferente de uma pessoa que aqui já tem uma alteração conhecida e já está usando remédio. A mildarona, que usa muito para arritmia de doença de Chagas, lítio, carbonato de lítio, que usa bastante para transtorno bipolar e outras coisas, bagunça a tireoide. Isso pode dar toda espécie de bagunça, mas é circunstancial, às vezes tirou um remédio novo. Então, assim, pode ser anos depois. O troço é infernal. Os psiquiatras vão acompanhando a turma do lítio. Eu trabalhei em clínica de psiquiatria por causa disso, porque eles queriam que alguém rastreasse essa bagunça. E gestação torna também o tratamento e os exames muito circunstancial. As doses mudam, aumenta a dose aqui, muda também o critério que tem de diagnóstico. Então, isso aqui são mudanças circunstanciais. E aqui no paralelo eu vou colocar o que eu chamo de epifenômenos, né? Então, fenômenos paralelos ou fenômenos externos. no hipotireoidismo, No hipotireoidismo, você tem aumento do TRH lá. Lembra lá o eixozinho? Não? O TSH aumenta, o TRH aumenta. O TRH estimula a prolactina. E aí a prolactina vira uma bagunça. Então, gente com hipotireoidismo pode ter prolactina alta, com ou sem galarré. Só que não é uma prolactina igual de um tumor da hipófise. 40, 50, 60, não vai dar 150. No hipotireoidismo pode haver aumento de colesterol ou triglicéridos ou os dois. Geralmente mais colesterol, porque modifica o balanço do fígado de síntese e degradação. O número de receptores de limpeza do colesterol se altera com o hipotireoidismo. Então, eu rotineiramente peço lípides para alguém que está tratando a tireoide. Aí o velhinho era meu orientador de mestrado. E aí o velhinho era velhinho, sabe? E aí não tinha dosagens hormonais quando o velhinho clinicava. Quando era recém-formado. E aí eles usavam colesterol. O colesterol subia, a dose do remédio estava fraca, eles aumentavam a dose. O colesterol baixava demais, eles diminuíam a dose porque achavam que estava em excesso. Porque eu só falei, vocês mataram muita gente. Era o que tinha. Não tinha dosagem hormonal. E os exames não tinham sensibilidade também. Então eles se baseavam no conjunto da obra. O colesterol fazia parte do conjunto da obra. Outro epifenômeno é anemia. Então, alguém que tem hipotireoidismo e não trata por muito tempo e não sabia, não descobria, pode chegar anêmia. Por disfunção mesmo. Não é porque falta ferro, falta B12. Falta trabalho. E no pós-operatório de uma tireoidectomia pode ter hipocalcemia, trauma, porque tira junto, ou isquemia, as paratireoides. A paratireoide, o nome disso, ela está junto à tireoide. E aí ela pode ficar lesada pela cirurgia ou simplesmente arrancada junto com a tireoide, principalmente nos casos de tireoidectomia total mais agressiva. Então esses são epifenômenos. Fora dos epifenômenos, nós ainda temos armadilhas. Mas está quase acabando. Vai, só um pouquinho. Será?
Bora lá. Dureza. Bora lá. Geral. Bom, fui no clínico geral que pediu T3, T4, TSH. Isso é Assim? bom? Ele é ótimo. T3, T4, T4. Ele é ótimo. Por isso Os que pediu. três. Escrito assim. Desse TSH deu Tá. normal. O TSH deu normal, mas o T3 e T4 Ele deram disse alto. que era Eita. Ele disse que era hipertireoidismo e me mandou tomar tapazol. Eita, o quadrado. Agora o TSH está. Agora o TSH está 24 T3 e o T3 e o T4 abaixado. Mas me sinto cansado e inchado. Bem feito. Ele disse que virou para mim. Já não sei mais o que eu tenho e preferi vir procurar um especialista. Demorou. Demorou, porque eu não sei o que eu tenho. Viu? Quando a mão de criança. Depois, fui em outro médico porque estava perdendo cabelo. Isso toda mulher. E ele me deu o medicamento e pediu uns exames. Depois de um mês, consegui fazer os exames e deu tireoide, você acredita? Preferi procurar um especialista porque vi na internet que a tireoide faz cair cabelo. Vou ter que fazer tratamento. E você ainda ri, né? Será? Será possível? Aqui, o Dr. João aqui da Aqui, Dr. João aqui da UTI. O doutor Cicrano pediu para eu aparecer porque o Beltrano do Leito Sim no Instagram e os exames da tireoide estão alterados. Como o senhor pode vir? Eu já falei, né? Eu boto o pé em hospital, volta lá. Eu boto o pé no hospital, ainda mais no UTI, a cada passagem comenta rápido. Você tem 76 anos de intervalo para esse fenômeno acontecer. Né? Então vamos lá, um por um. Volta lá. T3, T4, TSH. Olha o número do CRM do doutor e quando ele formou. É assim que começa a conversa. Tá? Não vamos pedir mais assim. Isso é desperdício de dinheiro público. Ele está no posto de saúde pedindo T3, T4, TSH. Só o TSH sozinho. Ele já não criava essa confusão. Olha só, uma confusão puxa outra, eu tenho dinheiro fácil. Não? Aí pediu T3, T4, TSH. Se tivesse pedido TSH sozinho, o TSH estava normal. A conversa não morria aqui? Não morreu aqui. A pessoa ficou apavorada e foi consultar comigo. Pior do que isso, ele ainda por cima tratou o que não existia e criou um hipotireoidismo em quem não tinha nada. Não é? Iatrogênico. Não é? Iatrogênico. É aquilo que o médico faz mal às pessoas. Né? Então ela não tinha que ter tomado tapazol. Né? E aí teve a consequência. O que acontece com vocês se vocês tomarem tapazol? Tapazol é um bloqueador de produção. Ele bloqueia a produção. O remédio é inteligente ou não? O remédio é inteligente ou não? O remédio é imbecil. Não, o remédio é imbecil. Eu também não posso ser imbecil. Já tenho 2 imbecis agora. O remédio não é inteligente. O remédio não é inteligente. Vocês acham que o remédio entra no corpo e só age quando precisa? Então, o remédio bloqueia a produção de hormônio tireoidiano. Em mim, nela, em quem tomar. Quem tomar terá o efeito. Qual é o efeito? Bloquear T4. O que você espera do TSH de quem bloqueia o T4? 24. Então esse hipotireoidismo foi criado pelo tapazol. Não tem outra coisa aqui. Não virou para hipo agora. Não tinha antes. O que ela tinha antes? Aí outra conversa. Então ela não tinha nada, porque o TSH afinal era normal. Né? Agora a gente vai ter que explicar que o símbolo de corpo não é tomada com esse T3 e T4. Mas o TSH me dizia que ela não tinha nada. Então ela tinha que estar tomando tapazol. Esse aqui está fácil de entender, não tá? T4 abaixou, o TSH subiu, então ela ficou com hipo porque ela tomou tapazol. Ok, agora vamos para a pergunta de cima. Então o que ela tinha? Por que o T3 e o T4 era alto? Por que T3 e T4 era alto? Por que T3 e T4 era alto e TSH era normal? Qual é o problema que ela tem? Se isso é um problema. Ela não sentia nada, ela vai fazer check-up. Não devia ter ido fazer check-up. Pelo menos não disse que check-up. Quem disse que check-up vale a pena? Já começa daí. Já tem que questionar a existência do check-up. Mas você falar fazer, ele se enrolou. E aí me gerou uma consulta de nada, de graça, coisa mais tola. Por quê? Me expliquem aí esse T3 e T4 horas. E por que eu falei, foi T3 e T4 que pediu? Qual é a diferença entre T4 livre e T4 total? Qual é a diferença? A gente não falou disso ainda. A gente não falou disso ainda. É proposital, ó. No final, porque fiquei guardando. O T4 total, o nome está dizendo, ele é o total, tudo. É o T4 que está livre com o outro que não está.
Esse que não está livre, que não é o T4 livre, é o quê? Tá ligado em É o T4 que está ligado em proteínas de ligação. corriqueira pra vocês. Isso não é uma coisa muito corriqueira para vocês, como tireoide. Mas todo dia no laboratório vocês veem testosterona total e testosterona livre. Vocês veem medida de SHBG, não é? O que é SHBG? Tradução aí, vamos lá. SHBG. Globulina de ligação. Globulina de ligação de esteroides sexuais. Então é SHBG, tudo. Então é SHBG, muda os hormônios ovarianos, muda a testosterona testicular. Essa é SHBG. Você já ouviu falar da CBG? Ou não? CBG? CBG é a globulina de ligação do cortisol. Então aí a gente vai lá e mede cortisol. Então aí a gente vai lá e mede cortisol livre urinário. Vocês não viram isso lá já uma vez? Cortisol livre urinário. Esse está livre, esse não está ligado na proteína. É o que o rim está filtrando e está passando lá. O rim não deixa filtrar a proteína. Então o cortisol que sai na urina. Na hora que vocês medem cortisol total. Na hora que vocês medem cortisol total, o que vocês estão medindo? O cortisol livre, ainda não tem como medir. que no sangue eu ainda não tenho como medir, né? Notícia para vocês, ruim, notícia ruim. E estou medindo o cortisol ligado na CBG. Então, medida do cortisol. Ok? Então, medida do cortisol. Ah, olha só, esse cortisol está alto, é estresse. Só isso. É só um anticoncepcional. O teu anticoncepcional muda a tua globulina, as globulinas como um todo, e só o anticoncepcional vai mudar o teu cortisol, ou seja, anticoncepcional é estresse. O cortisol está alto. Não tem nada com isso, né, gente? Não, é um negócio complicado, laboratório. Começa a medir coisa que não precisa. Não vai medir o cortisol, vai fazer relação com o estresse. Não tem uma relação, inclusive, entre o cortisol medido no sangue e o estresse. Se vocês querem melhorar um pouco a avaliação do estresse medindo o cortisol, faça um ritmo do cortisol, babando aquele algodãozinho lá e medindo 3 vezes no dia, para mostrar que o cortisol está achatado ao longo do dia e o teu ritmo de cortisol se perdeu. Isso pode ser estresse. Um cortisol isolado de manhã cedo, de 24, você diz, estou estressado. Não é. Tem inferências que não se podem fazer em laboratório. É mais ou menos isso que vocês têm que gravar na cabeça de vocês. E aí eu estou ainda insistindo. Qual é a razão desse T3, T4 alto? TBG em excesso. Então, do mesmo jeito, tem SHBG, que 4 alta, TBG, 4 alta também. A TBG é a globulina de ligação da tiroxina, do T3 e do T4. Então, essa proteína liga, e se ela estiver alta por causa do anticoncepcional, se ela estiver alta de berço, tem gente que tem uma variação genética desse troço e nasce com a TBG alta e vive com a TBG alta o tempo inteiro. Toda vez que for medir T3, T4 com ou sem anticoncepcional, é normal. Se ele mediu o T4 livre, é normal? Tanto que o TSH também é normal. Certo? Então esse é um troço que, uma das raridades, eu sei que ainda é frequente médicos clínicos, médicos antigos, pedir teste de função tiroidiana. Aí o laboratório vai T3, T4, TSH. Não mede T4 livre e TSH como deveria ser. Certo? Então essa é a explicação para o caso 1, vamos para o caso 2. Né? Essa daqui é a criatura que deu tiroide. Então, vai lá, bem devagarinho. Lê de novo aí. Né? Vamos lá. Foi de propósito, claro. Tudo que está aqui é de propósito. Não precisa ser de graça. O cara fica um sábado lá, treinando, que vai para a festa junina. Não me deixa para fazer. Ó, foi em outro médico, estava perdendo cabelo. Ele deu um remédio, deu um medicamento e pediu uns exames. Aí a criatura pega um formulário, ou tenta pelo SUS, ou pede autorização do plano de saúde, mas peraí, o cabelo está caindo, eu vou morrer. E ela vai à farmácia e compra o remédio. A primeira coisa, às vezes, eu vou comprar um remédio. Depois ela vai ter uma autorização do plano, se trocar para o saúde. Então ela está tomando remédio e vai tentar fazer os exames. Depois de um mês, ela conseguiu fazer os exames. E aí deu tiroide. Será que deu tiroide? Qual é a malandragem que está nessa história? Eu não falei que ela está tomando remédio de epilepsia. Ela está tomando remédio para queda de cabelo. Eu falei que era dentro da cabeça. Fora disso. Qual é o remédio que a turma dá para queda de cabelo mesmo? Tem o que dentro? A gente já conversou disso, vocês depois esqueci. Não? Tem biotina. Do que é feito o ensaio lá dos hormônios tiroidianos? Estreptavidina, biotina. E aí, se tiver uma overdose de biotina no sangue dessa criatura, o resultado é alterado. Beleza, hein? Então aqui é só uma dica. A criatura tinha que ter feito o exame primeiro, tomado o remédio depois. Ou ter parado uma semana e aí ter feito o exame. Então eu nem sei se tem tiroide de fato.
Não? Ela deve ter tireoide, eu também tenho. Não? Ela também tem, se Deus quiser, não operou ainda. Não? Então, deu tireoide, não? Claro, entre aspas, não deu alteração no exame da tireoide, que eu não sei se procede ou não, não vou descartar a possibilidade que tenha. Não? Mas certamente a biotina está criando confusão e eu não posso confiar no resultado. Então, o que eu tenho que fazer? Lá no consultório, eu tenho que dizer, olha, você não tenha nada, a biotina do teu remédio bagunçou. Tira uma semana e faz o exame completo. Eu aproveitei mesmo o resto do vídeo dos anticorpos, ultrassom, tritura, faz tudo, volta e eu falo, não deu tireoide. Ou deu tireoide mesmo, tá? Não? Entendeu? É assim que a vida funciona. Né? Então, isso aqui é uma armadilha possível, o uso da biotina. Né? Tem que lembrar disso. Terceiro, né? A UTI do hospital São Fulano me liga pedindo para ver o seu Beltrano a pedido do Dr. Cicrano. Eu só vou, se me convencer que precisa. É muito frequente ter alteração de T3, por exemplo, depois de cirurgia cardíaca. Se isso é uma adaptação favorável ou se isso tem que ser tratado, até hoje se discute. Se discute isso desde quando eu era residente. Acho que ninguém vai concluir se é melhor ou pior. Porque se eu deixo o metabolismo muito ativo, eu estou exigindo demais esse coração recém-operado. Isso. Por outro lado, será que essa não é uma resposta adaptativa doente? E esse cara não vai melhorar nunca se eu não der um T3 e fazer o negócio engrenar? Ninguém sabe direito o que fazer com esse próximo. Sei que tem toda a razão para eu ir até lá e tentar ajudar os palco-coitados a destrinchar esse negócio. Pode dar de tudo. Pode dar gente com TSH muito baixo, com T3 e T4 muito baixo. Pode vir com TSH normal, com T3 e T4 baixo. Várias combinações possíveis. Raramente o TSH alto, a dopamina pode dar umas bagunçadas, e é comum eles usarem dopamina em UTI. Hoje não é tão frequente mais, a turma volta mais por noradrenalina, então a dopamina não é tão corriqueira, mas ainda tem. Não? Isso vai para pós-operatório cirúrgico e muitas vezes droga anestésica também cria bagunça. Então aqui não é tão simples assim. Mas o doutor vai lá, eu passo, um dia eu vou. Então agora, ver se vocês vão ganhar o diplominha da doutora Juliana. Prova final. Sempre tem prova. Vamos lá. Quiz 1. Bora. Paciente com alteração ocular. Essa alteração ocular. Bócio difuso. Quadro clínico de tirotoxicose, de hipertiroidismo. Qual é o diagnóstico? Eu tenho um. Vamos lá. Um diagnóstico é isso aqui. Qual é o nome da doença? Doença de... Eu tinha falado lá atrás, aquela que tem o trave, doença de Graves. Não tem outro, certo? Obrigatoriamente, isso aqui são poucas coisas na medicina, são patognomônicas. Esse olhão saltado para fora, com bócio difuso, tirotoxicose, chega tremendo, com palpitação. Com esse olhão aqui é doença de Graves. Não tem que fazer mais exame nenhum, mas vamos lá, vamos ver os exames da criatura. Como é que vai estar o TSH? Alto ou baixo? TSH baixo. T3 e T4 dessa criatura? Lá em cima. O anti-TPO e o antitiroglobulina, provavelmente positivos. E o TRAB, provavelmente positivo. Certo? A chance do TRAB ser negativo é pequena e eu nem vou perder tempo e dinheiro do paciente pedindo o exame. Aqui não tenho dúvida. Eu vou pedir isso aqui para diagnóstico. Para quê? Se eu já tenho certeza do diagnóstico, aquele olhão soltado para fora. Então eu não perco nem tempo e dinheiro fazendo isso aqui. Vai medir isso aqui para me dizer o grau do estrago. Qual é o tratamento? Tapazol. Então, o tapazol que aquela outra paciente não devia ter tomado, essa aqui precisa tomar. Não? Certo? Esse é o tratamento. Isso é doença de Graves. Aqui é diferente. Qual é o diagnóstico aqui? Não tem alteração ocular, o bócio é nodular, é um nódulo, e tem hipertiroidismo. Qual é o diagnóstico ali? Não tem nada nos olhos, o bócio é nodular, e o quadro clínico é tirotoxicose. Eu não perdi meu tempo botando uma chavezinha para apagar aquilo lá. Está lá, ó. É o último. Chama doença de Plummer. Então é um nódulo localizado, que é diferente da cintilografia do Graves. Então esse aqui é o exame de cintilografia. Eles dão um material radioativo, que pode ser tequinésio ou iodo. A maior parte das vezes iodo. Né? O tequinésio serve também. E aí eles fazem uma fotografia, uma máquina de cintilografia, ela capta a radiação. E ela faz a foto dessa radiação. E aqui está uma tireoide normal, olha como funciona. Borboletinha, aqui é uma área de concentração maior, na periferia menor, fica azulzinho quando capta menos, fica vermelho ou esbranquiçado quando capta muito. Olha a diferença daqui, normal, para essa. Cresceu e captou muito mais, concorda? Então aqui é a doença de Graves, que é o bócio difuso, é toda a tireoide.
E aqui não. Aqui está a tireoide apagadinha, ó, a borboletinha bem apagada aqui, e aqui o nódulo. E o nódulo, ó, tão trabalhador e produtivo quanto esses aqui. Então esse aqui é o chamado, vocês vão ver, né, às vezes, em literatura mais antiga, é o nódulo quente. A gente não usa mais essa tecnologia, a gente não vai pedir exame disso aqui para nódulo. Então, eu tenho lá o ultrassom e tem um TSH indicando hipertireoidismo. Aí eu quero saber se aquele nódulo que eu vejo no ultrassom é o que causa a bagunça. Aí eu faço isso aqui. Eu não vou pedir uma cintilografia para diferenciar esses dois aqui às vezes. Não, muitas vezes não é isso. Não? Eu quero localizar o nódulo, saber se é ele que está trabalhando, qual dos nódulos, porque muitas vezes as pessoas têm meia dúzia de nódulos no pescoço. Não? Mas é doença de plano o diagnóstico aqui. E aí eu quero ver como é que são os exames dessa criatura. O TSH vai estar alto ou baixo? TSH alto ou baixo? Hipertireoidismo. É hipertireoidismo, não é? Então, TSH é o quê? Prova final, ó, vocês vão bombar. TSH? Não? Hipertireoidismo, TSH baixo. T3 e T4. Não está alto. Não? Só que o anti-TPO, o antiglobulina ultrário não está negativo, a doença não é imunológica, é um nódulo superprodutor. Não? Então aqui não é imunológico, esse nódulo desenvolveu autonomia, ele é um nódulo um pouco respeitoso, vamos dizer assim, ele simplesmente não quer saber do TSH e manda brasa, ele vai produzindo hormônio. O TSH zera, mas ele não precisa do estímulo do TSH, ele se toca sozinho. Então isso é o que a gente chama de autonomia. Nódulos muito velhos no pescoço de alguém pode ter isso, mas também tem os adenomas que já são adenomas produtores. Isso aqui é um tumor benigno, na verdade, é entendido como um adenoma. Um adenoma é um tumor benigno. Ele é bem diferenciado, as células são quase idênticas à celularidade normal. No caso da doença de Graves, os órgãos saudáveis, ele só tem essa condição quando está com a incidência da doença e quando faz a medicação eles voltam ao normal, é toda a vida? Tem gente que pode ter a doença ocular e ainda não ter o hipertireoidismo. A doença ocular pode anteceder o hipertireoidismo. Ele pode tratar do hipertireoidismo aqui, estar razoável e começar a ficar pior dos olhos. Mas geralmente chegam as duas coisas juntas e a gente faz o diagnóstico por ali. Isso é o habitual, mas pode ser separado. A doença pode ser maior de um lado do que do outro. E aí faz diagnóstico diferencial com tumores da órbita que podem empurrar só o olho para fora. Mas um tumor da órbita não causa hipertireoidismo. Então, às vezes, a gente fica numa saia justa de alguém que não tem ainda o hipertireoidismo, só tem doença de um lado, e aí a gente interna para tomografia. Teve um que nós internamos na universidade e não sabia do que era. No final das contas, a gente tinha um tumor da órbita empurrando esse olhão para fora, e não tinha nada com a tireoide. Então, assim, vai voltar? É uma doença de base imunológica, você tem uma agressão com formação de fibroblastos lá atrás, que nem sempre regride. Então, às vezes, ele fica com aquele olhão soltado para fora pro resto da vida. Um pouco disso é inflamatório, e a inflamação regride. Então, aquilo que fica crônico, ele dificilmente vai voltar. As inflamações mais agudas, elas tendem a uma regressão melhor. Aquele olhão bem vermelho que estava ali, estava mais inflamado. Quanto mais inflamado, melhor o resultado. Mas tem casos desse que tem que operar. Aí tu quebra tudo aqui, empurra esse olho para dentro e reconstrói a face. Então, cirurgia bem agressiva, digamos assim. Tem um pouco de quebra-quebra na face. Face não é muito fácil. Não? E agora o último aqui. Está acabando, prometo. Uma hora acaba, até porque eu para casa. Então, qual é o diagnóstico aqui? Bócio difuso, toda a tireoide crescida, quadro clínico de hipotireoidismo. A irmã tem hipotireoidismo também. E aí, olha como está o ultrassom. O ultrassom é um contraste de branco e preto. Não se pede ultrassom para ver osso quebrado, porque aqui existe uma lógica. Vocês não são obrigados a entender. O ultrassom é um princípio básico do que é uma ultrassonografia. O aparelho emite um ultrassom, um som. Certo? O som bate numa estrutura e volta. Por isso que em português de Portugal chama-se ecografia. Então ele está, na verdade, fazendo a grafia, o desenho, a imagem do eco, do som que foi e voltou. Nessa sala, a parede está lá atrás. Se eu gritar mais, dá eco. Mais ou menos, não é aquele eco. Não? Vocês já tiveram experiência maluca, insana, de gritar dentro d'água? Vai, mergulhem no mar, boiando, mergulhando, já é um negócio que eu já nem me garanto mais com vocês. Mas vamos lá, pulem no mar, gritem lá dentro. Pode ser a piscina também. Vocês não vão ter retorno. O som só vai. Na água o caminho é só de ida, não tem eco, não tem volta. No ar aberto. No ar aberto, no ar, aqui é ar, mas é fechado, tem uma parede. Então aqui pode voltar.
Mas em espaço aberto, vocês gritam no mundo, a céu aberto, não tem nada onde esse som bater e voltar, também não tem retorno. Então o ar não dá retorno, então não gera eco, e o líquido não dá retorno, ok? A imagem do ultrassom onde não há eco fica preto. Uma parede em que volta tudo e nada desse som é absorvido pelo tecido, pelo caminho, reflete integral, não me ajuda em nada porque fica chapado de branco. Isso é tipicamente o que está calcificado, osso, certo? E por isso que eu não peço um raio-x para ver um ultrassom para ver os quebrados, peço raio-x, tomografia, ok? Deu para entender o princípio? Todo o resto que não é água, não é ar e não é osso, é cinza, certo? Aí a gradação do cinza, 50 tons de cinza, o que vocês quiserem com cinza, né? Mas vai sair cinza. O cinza pode ser todo granulado, o cinza pode ser homogêneo, aí o médico tem que saber de cada órgão que ele está fazendo o exame. O da tireoide deveria ser um cinza absolutamente homogêneo. A imagem assim, não sei se está o suficiente, mas aqui está tudo chapiscado. Tem umas areazinhas pretas, tem umas coisinhas mais esbranquiçadas no meio, está todo chapiscado. Lembra muito, grosseiramente, o muro que vocês não têm grana para fazer reboco e o pedreiro só vai jogando a massa fazendo chapisco. Aí o muro fica no chapisco. Então, vamos lá, João não tem nada na tireoide, massa corrida. Jaqueline com tireoide de Hashimoto, chapisco. Então fica todo caroquento, como se fala por aqui, todo irregular. Então essa massa irregular mostra para mim que aqui tem um processo inflamatório crônico. Isso aqui é característica da tireoide de Hashimoto. O ultrassom, ao mesmo tempo, ele consegue ver a passagem. Enquanto ele está fazendo em tempo real, ele vê a passagem do sangue ali. E ele consegue então ver fluxo, que é o chamado Doppler. Vocês também já viram, o Doppler de carótida, Doppler de fluxo. E aqui está um fluxo aumentado em cima da tireoide, ou seja, tem mais sangue ali. Isso é um processo de inflamação. A inflamação vem com maior vascularização. Então isso aqui é o ultrassom típico de uma tireoidite Hashimoto. Como vai estar o exame dessa criatura? Então, como está o TSH? Alto, 20 e tanto. Como deu T3 e T4? Não sei, com 20 e tanto? É capaz desse T4 já estar bem baixo. T3 provavelmente ainda vai dar normal. Porque um TSH de 20 não é igual ao TSH de 150. Se o TSH tiver de 150, probabilisticamente isso aqui também vai estar baixo. É difícil você resistir com um hipotiroidismo subclínico com um TSH chegando em 150. Mas um TSH de 10, de 20, às vezes ainda vai dar isso aqui normal. Como está anti-TPO? Probabilisticamente alto. Antitiroglobulina também provavelmente alto. Ou altinho. E provavelmente um TRAB negativo. Então, esses são os exames que eu vou esperar com Hashimoto. Certo? Alguma dúvida nisso? Dá para passar na prova? Teste final? Então, assim, o que eu diria a vocês depois de alguns encontros, e que provavelmente esse é o último, porque acho que vocês não me pegam mais, né? Tem outras pessoas, tem assuntos bons, não tem nada disso, ela está me forçando a barra, eu não quero saber mais. Há um ônus, né? Sempre há um ônus, né? Não foi pouco tempo que eu fiquei em cima preparando essas graças todas, né? E aí acho que nós temos gente muito boa e até bem mais preparada do que eu no Indó para fazer outras coisas. Então, vocês vão ter que engolir Mirelle, Ferdinando, Kiesco, seja quem for. Eu, certo? Não é que eu não gosto de vocês. Mas também não dá para ficar só ouvindo endocrinologia um ano inteiro. Ninguém merece, gente. Chega, né? Agora vocês vão estudar Mondragon. E aí, só o que eu queria dizer é um pouco de literatura francesa para vocês. O que vocês fizerem, façam lá com a vontade de dar certo, com a vontade de acertar, com boa vontade. E esquece o dinheiro. O dinheiro vem, gente. Né? A gente vai trabalhar direitinho, fazer bem feito o serviço. Dinheiro chegará. Fama? Querem fama para quê? Mas se quiserem, então tá. Então, vocês façam direitinho que vocês também se ficarão famosos. Isso é uma questão de tempo só. Sucesso é uma questão de um pouco de dedicação, fazer as coisas direito e tempo. Não? Mas ainda tem mais uma coisa. Será possível? Eu quero saber. Afinal de contas, a minha tireoide é de engordar ou de emagrecer? Mãos de coxinha. Né? Aí hoje a criatura lá, 25 anos, um peso de vespa, mas a minha de engordar, mas ela está preocupada com o quê? TSH de 2.2, tudo tranquilo, essa que eu falei que tinha 2.2, o anti-TPO maior que 1000. Agora eu vou engordar, doutor? Eu acho. Aí foi muito melhor eu conversar com ela pensando o que vai acontecer se essa moça engravidar, dar outras orientações. Ele vira aquela conversa com o Mário, 1 hora lá dentro do consultório. Mas é de engordar ou de emagrecer? É de engordar.
Aí o jeito é passar raiva, botar um bolinho de papel na tua cabeça. É isso, gente. Vai lá. Hoje foi longo, mas hoje é definitivo. Não precisa duas. Então, o que separar numa de hipotiroidismo e uma de hiper? Você tem que entender o negócio e fazer a diferenciação. E não é obrigado a ser endocrinologista. A ideia é vocês entenderem como é que são esses exames. Dando uma olhada nesse material mais à frente, vocês vão reforçando alguns conceitos. Às vezes é complicado entender essa fisiologia logo de cara, às vezes nunca estudaram isso na vida. Não? Então não se acanhem de dar uma revisada, de se precisar manda um e-mail, dar um zap aí. Não? Mas se não dá informação hoje, vai fazer isso quando? Não? Só a título de informação para vocês, a partir do nosso site, no www.ingol.com.br, vocês conseguem ver todas essas aulas novamente. Então lá vai ter um link onde vai direcionar vocês para as aulas novamente, tá bom? Dr. João Carlos, obrigada. Valeu. Por esse